seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inventando Moda, um espaço aberto onde a gente aborda assuntos relacionados à moda, cultura e beleza. E hoje, os convidados de hoje são dois, hein, gente? E ó, eu acho que eles vão entregar, porque eu já conversei aqui com eles nos bastidores, tem muita coisa legal pra vocês verem. Eles são dois stylists, amigos de profissão, né? Amigos também de sala de aula, que eu conheci durante a minha pós. E é o Igor e o Matheus. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada por vocês terem me recebido no espaço de vocês. Aqui no fundo a gente tá com o acervo do Igor e do Matheus, né? Na casa do Igor. Oi, Steph. Finalmente veio aí. Obrigado. Finalmente. A gente que agradece, tá aqui. Primeira vez da gente num podcast, né? Veio aí. Eu tô muito feliz. Vamos falar tudo, né? Vamos. Sim, é. Ai, será que a gente tem muito pra falar? Tem. Já quero saber de todos os babados. Ai, meu Deus, babados aí. O que a gente vai mudar de babado, amigo? Entregando tudo aqui. Então, Mas, bora. ó, gente, pra começar, eu queria saber de vocês como que começou a história de vocês na moda. Eu já conversei um pouco com você, Matheus, eu sei que você tem um background diferente, você veio de outra área, mas eu queria entender dos dois, que vocês contassem um pouco aí pro pessoal, como que vocês tiveram esse primeiro contato no mundo da moda. Então, eu também vim de outra área, eu sou arquiteto de formação, mas assim, desde a infância eu sempre fui fascinado por moda, sempre assisti desfile, acompanhava marcas, campanhas, desde muito pequenininho eu desenhava, croquis, nem sabia que esse era o nome, mas eu gostava justamente daquela estética das meninas alongadas, que deixavam, enfim, tudo um pouco mais fashion, só que era tudo meio que um segredinho meu, sabe? Eu também vim de interior, de uma cidade conservadora, paz, então assim, moda não era muito uma possibilidade. Tá. Aí eu vi na arquitetura um jeito de me aproximar ali do campo, né? Da imagem. Fazer os desenhos, né? E tudo. Exato, projeto. Acho que tudo que também abriu muita margem para o que a gente desenvolve hoje, assim, pessoalmente. Porque acaba que projetar, tudo se projeta, né? Tudo se planeja. Então a arquitetura meio que veio nesse lugar. E aí, com o tempo, foi só aumentando. Eu cheguei a concluir a graduação, ingressar no mercado de trabalho, mas aí veio pandemia, o burnout, falou, gente, o que será que tá faltando? E na terapia eu descobri que era moda. Aí eu fui atrás de ver como que eu me inseria no mercado, já sabia, conhecia a profissão de estágio, sabia que esse era o campo que mais me chamava atenção. E aí eu fui vendo possibilidades. Eu falei, será que eu faço um intercâmbio pro exterior, faço uma pós lá, um mestrado? E eu fui estudando possibilidades até chegar em São Paulo, na pós, que eu conheci vocês, o Senac. Não, mas conta, você vindo de Goiânia, toda, acho muito legal. Eu ia até te perguntar de onde que você é, né? Que você falou do interior. Pois é, eu sou na verdade, eu sou de Mozarlândia, Goiás, que é o interior de Goiás, ali de vizinha com Mato Grosso. Então, assim, bem longe daqui esse eixo sudeste, né, São Paulo. Mas aí eu morei por muito tempo na capital, né, que fui fazer ensino médio, depois a faculdade. E aí fiquei ali por Goiânia, mas é outro cenário, gente. Moda, assim, hoje em dia, lá é um polo de moda comercial, que é muito parecido com o Brás aqui, em São Paulo, que lá chama 44. Que é tipo essa mesma coisa, do atacado e varejo. Que legal. E aí, porque acaba que fica ali no meio do caminho pra quem tá no norte, nordeste. Goiás fica ali no meio, né, do país. Então, muita gente, ao invés de descer pra cá, acaba parando por ali. Que legal, e aí, olha. acabou se desenvolvendo. Só que, assim, quando eu falava da minha vontade, quando eu fui tomando coragem, de falar, eu acho que eu quero trabalhar com moda, pros meus pais e tal. Falava, vamos abrir uma loja na 44. vamos fazer. Eu falo assim, não é por aí. É um pouquinho mais longe, vamos descer um pouquinho mais. Eu falava, ali. então, tem uma profissão que chama stylist. E o pessoal, ninguém entendia nada. Então, tipo assim, foi até um pouco difícil, porque encontrar apoio e incentivo justamente para as pessoas não conhecerem o mercado e não saberem como orientar. Todo mundo vem, né, quando queriam falar algo, aconselhar algo, falava assim, tenta pesquisar, vai atrás, onde essas pessoas estão, como elas começaram e tal, que é aquele rolê que realmente eu tive que ir desenvolvendo. Mas, gente, vim parar em São Paulo na cara e na coragem. Eu não conhecia ninguém. Na verdade, eu tinha, assim, uns 2 amigos distantes, tipo, irmã de um amigo e tal. Tá.
E aí, na verdade, eu ia pra Europa. Eu já tava meio que pra Portugal, que depois eu ia tentar ir pra Itália. Mas acabou que ali com a pandemia e tudo caro. E eu falei, gente, a grana não vai dar pra chegar lá, não. Volta. E aí, tipo, conversando com a amiga, falou, gente, moda, o lugar que você vai conseguir desenvolver aqui é São Paulo, né? E eu já acompanhava muitos profissionais daqui, que eu admirava e sabia que o mercado funcionava bem. E aí eu fui vindo pra cá, gente. Vim com a cara e com a coragem. Eu e uma amiga também que queria dar uma mudada de 360 na vida dela também. Ela não trabalhava com moda ainda, mas ela tinha vontade de mudar pra cá. E aí, gente, juntou eu e ela nesse carro, vim dirigindo. Olha que tudo. E vim parar em São Paulo. Me perdi no caminho, foi um caos. O Matheus adora essa história porque é só caos. Mas você já veio já pra fazer a pós, então? Foi! Eu vim, tipo, com aquela reservinha que eu tava ali pro intercâmbio. Eu falei assim, cara, acho que eu consigo ficar uns 5 meses ali até eu encontrar um trabalho. São Paulo, amor. Cara, né? 2 meses já tava assim. Aí eu tive que correr as festas. Só que sim, na pós, o legal é que era pontual na semana. Era 2 vezes na semana quando tinha, né? E então, assim, tinha uma margem pra desenvolver algo no meio do processo. Só que logo ali da metade do caminho, a gente vai meio que fazendo portfólio, tentando uns trabalhos ali e tal. Fazer um material. Então, assim, eu queria ter tempo livre. E aí eu falo, cara, como é que eu vou arrumar um trabalho pra me ter tempo livre, que eu vou pagar esse custo de vida de São Paulo? Acho que essa é a maior dificuldade. É a maior dificuldade. Profissão, né? E ainda eu tive o privilégio que, como eu vim no meu carro, que eu já tinha adquirido lá em Goiânia, eu falei, cara, tem que ir com ele. Por mais que todo mundo falava, São Paulo não funciona com carro, São Paulo... E aí, porque assim, no começo, né, tudo, tipo, achar um apartamento com garagem, aí, tipo, tem o rolê do metrô que é muito mais em conta, e até, tipo... Estacionar, dirigir, gente. Você vindo de São Paulo, eu nunca tinha vindo dirigindo aqui. O trânsito é outra coisa. É bem mais calmo. Mas acabou que foi o que me salvou, que eu consegui fazer Uber nesse período de tempo ali. Olha só. Foi, quando apertou ali, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E, tipo, uma amiga minha falou, cara, faz o Uber, você tá com o carro aí parado e tal. E aí, o bom é que, tipo assim, dava pra ter esse intervalo de tempo entre um trabalho e o outro, entre um projeto e o outro, tipo, aí eu ia rodando. Às vezes a gente, até no começo, né, tinha nossos clientes, eu ia até o set, eu ia rodando até chegar lá. Mas aí, enfim, foi isso. Tô falando demais já, né? Vai, Mel, conta a sua. Eu só queria uma perguntinha que é muito curiosidade minha, assim. Como foi sua experiência no Uber? Porque o que eu vejo dos motoristas, no geral, falando é que é muito difícil, muito complicado, né? E eu imagino assim, você não é paulista, você já chega num trânsito que as pessoas estão se matando, né? Como que foi pra você essa experiência? Amiga, assunto delicadíssimo. Traumas, viu? Traumas. Porque, assim, tem gente que gosta de dirigir. Converso com muitos motoristas também que falam de uma forma, nossa, eu me encontrei aqui porque eu converso, conheço pessoas, eu adoro dirigir, me desestresso. Eu sou zero essa pessoa, gente. Eu odeio dirigir, eu odeio trânsito. Tipo, é mais por necessidade. Então, assim, no início era muito estressante, porque pra você conseguir uma grana legal, você tem que fazer uma carga horária bem extensa. Alta, né? Também o rolê de não conhecer muito o trânsito. Então, assim, às vezes eu mesmo não ter a sagacidade do paulista ali na hora do trânsito, tipo, acabavam que batiam no meu carro. Acho que bateu umas 3 vezes, assim. Uma delas foi eu que fui o infrator, mas as outras foram comigo. Aí acabava que, tipo, a pessoa sai, não pagava, não achava aquela pessoa. Aí eu tive que pagar aquele prejuízo. Então, assim, caos, né? Foi caos. Eu não tenho muita coisa legal pra falar dali, não. Caráter, né? Não, mas você tem que passar a realidade. Essa foi... E você, Matheus, como que foi essa história? Então, o meu contato com a moda é muito recente, porque eu venho de uma família que eles não sabem, né? Moda não é considerada profissão pra eles. Tipo, ai meu Deus, a moda é a costureira que não vai ganhar bem, ou é a pessoa que é dona de loja, que vai se matar de trabalhar e fazer ali o mínimo, né? Então ele não é do conhecimento deles. Então meus pais, tem que ser advogado ou engenheiro. E ou aí, médico, né? Médico também é bom, não, né? pior que eles não têm a pira com o médico na minha família. Pior que quando você fala que é ser médico, eles falam, não, aí também é loucura, sabe? E aí eles, o orgulho deles é engenheiro ou ser advogado, advogada, enfim. Mas aí, minha mãe, ela era uma mulher muito vaidosa, ela ia pro culto de domingo e ela se arrumava muito. E, cara, ela já achava isso muito fantástico, ela já pedia ajuda, falava assim, qual sapato eu uso?
Aí essa saia é outra. Até hoje ela pede, né? Mas era muito quando era pequena. E eu amava ajudar com isso. Falava, não, mas vai com esse, vai com aquele. E ela sempre salta tão alto. Por mais que hoje eu olhe e falo, caraca, tipo, era uma moda muito, assim... Evangélica. de subcultura. Mas, cara, já era... Pra mim já era uma referência muito legal. Aí depois passou, eu comecei a consumir muito diva pop. Então... Cara, eu era fascinada em, tipo, Lady Gaga, Beyoncé em clipe, até da Katy Perry mesmo. Então eu comecei a consumir muito, muito, muito mesmo. Só que era algo muito interno pra mim, porque eu não podia expor muito, não podia falar disso, porque era bullying, era piada no meu meio social. E aí eu fui pro... A minha primeira profissão foi química, que eu me formei na escola, falei, vou fazer química. Entrei na faculdade, aí procurei um estágio, fiz 2 anos de faculdade de química. Eu gostava muito, né? A escola era a matéria que eu mais amava, por isso que eu fui pra química, né? Amava química. E aí, quando eu fui trabalhar em um laboratório, era só eu, naquela parede vazia, branca, um monte de vidrinho. Eu falei, cara, não, eu quero comunicação. E eu tinha uma chefe que ela era formada, a dona do laboratório era formada em marketing. E eu achava ela muito foda. Aí eu falei assim, cara, tô querendo mudar de área, tudo e tal. Ela falou, meu, só vai e tal, não sei o quê. E eu mudei quieta, não contei pros meus pais, porque eles, né, já estavam ali super animados comigo, fazendo química, enfim. E aí fui pra marketing, e aí em marketing já consegui um emprego também, de cara, assim. E aí fui me desenvolvendo, fui gostando bastante, fui passando por várias empresas, assim. E aí teve um momento do marketing, tipo assim, eu almejava trabalhar com eventos no marketing ou brand. Aí eu falei, nossa, quero muito essas duas áreas e tal. E aí tava lutando ali pra conseguir, e aí eu caí no mercado de influenciadores. E aí eu falei assim, nossa, que legal, gosto muito, acompanho influenciadores, sou muito antenado, que legal. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando com influenciadores em agência, e aí aprendi muita coisa. Só que aí, lidando com influenciadores, aí eu tive contato com moda. E mais a fundo mesmo, sabe? E eu tinha uma psicóloga que ela me ajudava muito. E nesse meio tempo até... Meio tempo, falei tema, né? Nesse meio tempo, eu trabalhei na loja de roupas da minha tia, durante a pandemia. Tá. Que ela abriu uma lojinha de roupa e tal, eu trabalhei com ela. E lá eu gostava de montar vitrine, de vender, vendia muito e tal. Nossa, fazia graça com as clientes, falava, não, vai nisso, vai naquilo. Elas amavam, voltavam, falavam que tinham amado, enfim. E aí, continuei, né, minha trajetória ali no marketing. E aí... Uma psicóloga me falou, por que você não começa a vender roupa? Aí eu falei, não, minha tia já vende roupa. Tipo, não me atraía, sabe, também isso. Também não me via costurando. Então foi a minha maior dúvida. Eu falei, será que eu vou ter que começar uma faculdade do zero, de moda? E eu tinha esse medo de, tipo assim, cara, eu vou chegar quando eu decidi fazer a pós, eu falei, vou chegar na pós, todo mundo vai ser formado em moda, todo mundo vai saber o nome de tudo, de todas as marcas, de todos os modelos, de tudo. E eu não sei nada. Eu tinha muito esse medo. Aí comecei a pesquisar vários vários cursos livres também, e não conseguia me decidir. E aí apareceu a de stylist. Eu falei assim, gente, deixa eu pesquisar aqui stylist. Porque pra mim o stylist, eu juro que pra mim, tipo assim, era como se fosse consultoria, sabe? Tá. Fazer cartela de coisas e tal. Padrão da moda. Pra mim ainda não era o que eu queria. Mas quando eu vi a pessoa de stylist, eu falei assim, não, tá aí. Quero isso. E aí me inscrevi na pós e aí tinha acabado, eu acho, as vagas da pós, se eu não me engano. Aí fui presencial pra saber, pra tentar a bolsa, tudo. E aí entrei com aquele medo de tipo, meu Deus, e agora? Todo mundo já sabe tudo, eu não sei nada. E continuando, mantive meu trabalho em marketing, né, no primeiro ano da pós. Porque eu falei assim, vou aqui crescendo nas duas carreiras, né? Pra ver o que vai dar, o que não vai dar. Sim. Só que chegou um momento que eu tava trabalhando no marketing e assim... Meu trabalho era muito legal, eu gostava, trabalhava com pessoas legais, eu era bem remunerado, tinha uns benefícios legais ali pro momento, mas eu me esgotava tanto com marketing, e aí chegava à noite eu não conseguia dormir, eu tinha insônia, porque eu tinha aquele desejo de criar, de fazer portfólio, de fazer editorial, e aí vinha tudo à noite, eu não tava conseguindo dormir, aí eu dormia mal, acordava no outro dia, tinha que trabalhar, tipo, aí meu trabalho já tava se tornando pra mim um peso, eu já tava tipo assim, ai, eu quero trabalhar com moda logo, eu quero trabalhar com moda logo, tipo, tava muito nesse anseio, sabe, durante a pós. Eu lembro disso porque uma coisa que é muito legal, que eu acho que eu também me espelhei ali em vocês, porque quando eu entrei na pós, vocês já estavam fazendo, né? Vocês já tinham cursado ali um semestre. E pra mim, a galera que já tinha cursado era muito referência, né? Porque é legal, você já vê, a pessoa já teve uma experiência ali. E eu também não venho da moda.
Eu também sou formada em marketing. Aham. Então, quando Legal. eu via as pessoas se apresentavam, você, arquitetura, marketing. Aí tinha uma outra menina na sala também que era de marketing. Tinha uma advogada, eu lembro. Tinha Tinha. advogada, verdade. E aí eu ia vendo formações diferentes e não só a galera da moda, e eu me sentia de certa forma mais acolhida, porque eu entrei exatamente com esse mesmo medo. Total. Eu não sei nada. E assim, eu acho que você já tinha um certo contato porque você gostava. Aham. Então você já tava ali pesquisando e tal, Aham. já tava consumindo as divas pop, enfim. Eu, Stephanie, só tinha vontade, apenas. Eu não tinha conhecimento nenhum. Então, eu entrei assim, perdida, tipo... E dentre as pós que tinham, pra mim, a que mais fazia sentido era de styling de moda, porque tinha a direção criativa. Sim. E que fazia muito sentido pra mim a direção criativa, né? Sim. Então, eu falava, poxa, eu quero entrar nessa área da moda... Ali, a minha intenção era muito com a fotografia e os vídeos também. Mas eu queria pegar uma parte que pudesse ali servir pro meu trabalho também, né? Enfim, né? Aprender mais. Então, eu acho que o styling, pra mim, foi muito uma descoberta. Porque eu também não sabia exatamente o que era o styling, o que um stylist fazia. Enfim, eu quero agora que vocês me expliquem o que um stylist faz. Pra galera que tá assistindo a gente. Porque tem muita gente que já é da área, né, e sabe, mas tem muita gente que não é e que tá curioso e que pode até também, de repente, se sentir inspirado, né, e querer saber mais ou até entrar nessa área. Queria que vocês explicassem o que é pra vocês, tá? Então, eu acho que assim, o stylist, como que foi meu primeiro contato pra entender o que era isso? Tipo, porque eu também tinha a mesma impressão dele, que o stylist e o consultor de imagem tinha a mesma função ali. Só que também tendo a ideia do personal stylist, que é uma pessoa que ele geralmente ele cuida de uma imagem de uma pessoa específica, ele acompanha essa pessoa. Eu tive contato assim, a gente sabe que na carreira não é só isso. Tá. O ramo, às vezes você pode ser um stylist de revista, que você vai trabalhar com um tipo de demanda, você vai ser às vezes um stylist de uma marca, você vai ser um stylist... Então, assim, tem vários mercados que você pode se inserir com essa profissão. Mas o meu contato foi com um personal stylist, que é, eu acho que é o mais fácil de se entender também. Porque, por exemplo, chega... Ao invés da consultoria, onde que a pessoa vai chegar ali, ela vai tentar trabalhar com você o que vai te deixar mais harmônico, qual a imagem que você quer trabalhar, como que você quer ser visto pelas pessoas. O personal stylist também vai ser nessa intenção, só que ele vai vestir uma persona. Por isso que ele acaba chegando mais com os artistas, né? Com pessoas na mídia, porque acaba que você vai construir uma história, né? O que aquela roupa vai comunicar, qual evento. Eu quero passar essa imagem, mas assim, como que eu posso fazer isso de uma forma fashion? Mais performática E também, performática. É delicada, porque nem todo start vai ter essa linhagem nossa, assim, Sim. né? Mas pode falar também, Malcolm. Eu tenho que explicar muito isso, porque a minha família não sabia o que era, então até hoje eu tenho que explicar pra eles. E até mesmo o meu professor de inglês, quando ele não é da área, não entende também. E aí, pra ele, stylist é estilista, a tradução, né? Ao pé da letra. Só que aí no inglês a gente diferencia por um designer, só que aqui no Brasil a gente fala stylist e tem um estilista, né? Sim. Então, várias vezes explicando. Mas eu tava vendo até, a profissão de stylist surgiu em Hollywood, com as artistas de Hollywood. Que interessante. Porque elas tinham figurinistas que vestiam ela pras pautas, pros filmes, novela, enfim, ali aquela arte. E aí elas tinham uma demanda muito maior dos outros compromissos, de red carpet, de entrevistas, de N coisas que elas tinham pra fazer, e aí elas precisavam de alguém pra vesti-las. E às vezes o figurinista, acho que é o que acontece até hoje, né? As atrizes têm um figurinista ali daquele filme, daquela novela, mas elas têm o stylist dela pessoal, né? Porque são histórias diferentes que estão contando, né? Acho Sim. que um figurinista tá muito mais na parte técnica ali. Preocupado com a obra em si, né? E aí tem que ter aquela coisa de dupla, né? Então você vai gravar uma cena, tem que ter a roupa dupla, pensar em tudo, uma coisa muito mais técnica do que um stylist, por exemplo, pro dia a dia, né? E aí elas começaram a ter isso de stylist e assim surgiu. Mas eu acho que o stylist é isso. Hoje em dia nós foi para um caminho que cuida de personalidades da mídia, então a gente veste a personalidade da mídia, então a gente vai dizer o que é adequado ou não para ela ir a algum evento, a gente vai construir uma imagem, então a gente vai pegar e tentar entender a personalidade dela, quem é ela, e traduzir isso em forma de roupa, traçar caminhos também para ela, né? Às vezes vem uma pessoa que quer coisas pontuais. Não sei o que vestir nesse evento. Vocês me ajudam assim? Não sei o que vestir no dia a dia. Vocês me ajudam assim?
lançar uma marca de, sei lá, de botas e tem a ver com temas espiã. Vocês me ajudam? Então o estágio vai trabalhar toda essa imagem, né? Num todo ele acaba Mas muita ajudando. gente vê a gente como facilitador, né? Que às vezes a rotina das gatas é aquela correria. Então, assim, ter alguém pra cuidar do seu figurino, tipo, chegar, ver a demanda das pautas e pensar em uma estética, o que usar, chegar só com as opções, muita gente vê nesse sentido. Sim, com Mas é certeza. mais por esse caminho que ele falou mesmo, de contar a história, como que as pessoas vão receber essa imagem. Às vezes, assim, a gente trabalha com cantoras, por exemplo. Aí vai entrar um álbum novo. Como que essa nova era, a gente vai construir a como que vocês vão imagem contar dela. essa história, né? Exato. Legal. Ou às vezes, sei lá, a gente tá pegando uma cliente que quer virar a chave, assim, ela é vista de uma forma. E aí ela quer, não, a partir de agora eu quero que as pessoas me levem a sério, eu quero Tá. atingir o mercado, sei lá, de luxo. Como que eu faço pra me inserir? Ai, que tipo de... Como que eu tenho que me portar, me vestir? Então, a gente acaba, inclusive, se tornando muito próximos e íntimos dos clientes, legal. porque tem que ter essa conversa, tem que ser um Sim. jogo aberto, sabe? Tipo... E Mas pelo é- que eu vocês acho- explicaram... Desculpa, pode falar. Não, eu acho que você falou uma coisa muito legal. Eu acho que o stylist é isso, é um contador de histórias. Eu acho que a gente conta histórias através da roupa, da imagem. Sim, com certeza. E pelo que vocês explicaram, o que eu entendi, é que vocês também fazem uma certa ponte ali com a própria marca, porque é isso, igual você comentou, um facilitador. Eu imagino que os artistas, eles têm aquela agenda, às vezes, muito corrida, e como que eles mesmos vão entrar em contato com as marcas para ver, de repente, roupa, ou enfim. Não, às vezes nem é uma marca em específico que vai vestir aquela pessoa, mas precisa ter a roupa, né? E eu imagino que vocês também fazem muito essa ponte, essa conversa com marcas, ver se a marca está interessada em vestir aquela pessoa. Eu enfrento hoje esse problema, né? Porque eu comecei a me expor de certa forma, tô aqui fazendo podcast e eu tenho essa questão de como que eu vou estar vestida, Sim, né? total. E aí eu tenho as minhas roupas no meu guarda-roupa, mas às vezes eu também gostaria de ter uma roupa diferente para eu poder estar aqui entrevistando, Sim. falando com um convidado. E aí, com certeza, um stylist ia fazer muito sentido na minha vida. Total. Que é uma roupa pontual, que às vezes eu não vou usar no meu dia a dia. Eu não preciso daquela roupa sempre, então eu não vou comprar. Mas quero estar bacana ali, né, naquela entrevista, então eu quero usar uma roupa diferente, às vezes de acordo com o tema, né? Exato, talvez, tipo assim, o stylist, por exemplo, se a gente vai te vestir, a gente vai entender quem que vai estar com você naquele episódio, qual que é o cenário, você acha que a energia vai estar em qual sentido. Então, assim, ter uma pessoa pensando isso por você Faz toda a facilita muito diferença, né? e faz diferença. Você, obviamente, conseguiria, porque você veio, né, do lugar onde a gente veio, você tem uma pós, você conhece o mercado, você tem uma linguagem estética. Mas mesmo assim, uma pessoa ali ter um segundo olhar e também ter essa pessoa para você conseguir se concentrar no que você vai falar, na Aham. pauta que você vai trazer, e outra pessoa tá ali te auxiliando com essa parte, eu acho que é muito legal. E eu acho que até fazer essa ponte com as marcas ou até mesmo com o acervo que vocês têm. Porque é isso, eu não tenho todas as peças. Eu Exato. posso até ter a ideia e tal, mas eu não vou comprar uma peça específica que eu vou usar uma vez só. Então, aí, por exemplo, ter uma pessoa que vai ter um acervo, ou que vai me levar até uma marca, que vai disponibilizar aquela peça para usar, seria sensacional. Na minha vida, eu vou contratar. Até eu queria ter style. Ai, Quando eu sim. vou viajar, eu falo assim, gente, eu queria ter um style pra fazer minha mala. O Mel vira o Pode- meu, o Mel vira o meu. Que eu sempre- É um trabalho, né? Não, gente, é muito trabalho. E tanto que assim, na minha vida, eu busco sempre ser muito confortável. Então eu vou ali no pretinho pra trabalhar, Sim. roupa confortável, e é isso, sabe? Não quero pensar muito, porque o meu trabalho já é pensar na roupa do outro, Sim. né? Então eu falo, gente, eu queria ter um stylist pra vir montar minha mala, mostrar opções, eu provar. Não, vamos nisso, vamos naquilo. Gente, é muito gostoso. É. Eu acho que deve ser, né? Porque ainda não tive essa sensação, mas deve ser muito bom. E até uma polêmica que agora tá, né? Disso de influenciadora de moda, deve ter stylist ou não. E eu falo, cara, a galera critica, mas não sabem por trás. Porque assim, a pessoa tem tanta coisa na agenda delas, assim, pensar em tantas coisas. E roupa, às vezes, é o que não dá tempo. Por isso que muita gente, às vezes, a gente vê uma imagem e fala, nossa, a pessoa se veste mal, se veste de qualquer jeito. Porque realmente ela não tem esse tempo pra pensar e não tem um profissional ajudando ela. Então, influenciadora de moda, ela entende de moda. Mas, cara, hoje ela tá numa entrevista. Aí ela sai da entrevista, vai pra uma campanha, vai gravar aquilo, tudo. É Enquanto muita isso, coisa. tem alguém cuidando da mala dela que ela vai viajar amanhã, por exemplo. Sim. Então, eu acho que faz sentido. Eu acho que as roupas...
As clientes, elas têm que ser ouvidas também, tem que fazer sentido pra elas. Então, se elas saem da porta pra fora com aquela roupa, elas concordaram de estar vestida daquela forma. Então, tem que estar sempre confortável e se impor também, né? Mas eu acho que as influenciadoras de moda, elas sempre tem o olhar delas também, Total. né? Tem o do stylist, sabe que foi o stylist ali por trás, mas a gente consegue perceber a personalidade dela, o gosto dela, que ele deu opções ali e ela escolheu dentro das opções o que era mais a cara dela ainda, sabe? Então acho que a gente tem que ter mesmo, E né? todo mundo parte de um ponto, né? Então, às vezes, a inspiração, tipo, a pessoa chega assim, sei lá, meninas, eu queria usar uma coisa de fruta. Queria muito estar de fruta. Então, tipo assim, dali a gente vai partir. Óbvio que se não tivesse a cliente pedindo isso e trazendo essa demanda, a gente poderia ter ido por outro caminho. Sim. Então, por isso que é interessante essa sintonia, essa troca, troca. né? Sim. Que Sim. legal. Gente, eu acho que assim, esse papo também do que vocês também estão me explicando, eu imagino que vocês foram pegando aos poucos com a experiência do dia a dia. Imagino eu. Mas se a Total. gente voltar um pouco e, por exemplo, pensar ali na época da pós que vocês estavam com os primeiros clientes, como que era pra vocês essa experiência de ter que lidar com os primeiros clientes, que a gente sabe que é difícil, às vezes a gente não sabe tudo. Fala, gente, como que eu vou conseguir a roupa? Quanto que eu vou cobrar? Como que eu vou fazer? Como que foi essa etapa ali pra vocês? Foi até uma estratégia o fato de vocês se juntarem, começarem a trabalhar juntos, também pra facilitar esse processo? Como que foi? Então, a gente trabalhar junto foi uma surpresa, sabe? Porque acho que o Mel vai saber falar melhor essa história. Acho que a gente vai chegar nessa parte, né? Mas falando essa coisa de facilitar ou não, e como foi no começo, o que acontece? A gente teve um trabalho na pós, eu fui fazer trabalho com o Igor na pós bem no final, então eu ainda não era do grupo dele, era com um outro grupo. E aí, o nosso trabalho era todos os grupos lá da sala, a professora deu uma marca. Então a pessoa tinha que fazer o styling de uma marca. E aí, essa pessoa, a gente já estava muito próximo. E ela falou assim, não, vou separar uma personalidade pra você do mercado. E aí, assim, e eu tava sem grupo, eu não tinha grupo. Aí juntou ali o pessoal que tava sem grupo e a gente formou um grupo. E aí a gente ficou. E aí ela falou assim, vocês querem uma marca ou querem a personalidade? Eu falei, quero a personalidade. Aí as meninas, não, todo mundo vai na marca. Eu falei, gente, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Ah, mas a marca já tem a roupa, né? Então a galera ia chegar, já ia ter a roupa, era só montar em cima da roupa. A personalidade, não, a gente ia ter que ir atrás, né? E aí eu falei assim, não, gente, vai dar certo, a gente vai fazer. Então, O bora. desafio é maior, mas... E aí, beleza, aí começamos nesse grupo, e aí eu falei assim, cara, tipo, eu não sabia, gente, como fazer nada mesmo. Falei, vou pela minha intuição. Comecei a olhar umas marcas que eu já tinha salvando, tudo, e aí fui abordando essas marcas. Falei, é um projeto do Senac, né, da institucional, de alunos, enfim, e aí vai ter essa pessoa, que ela é bem importante no meio da moda, né, que era uma maquiadora, enfim. E aí as marcas foi topando. E aí eu fui mandando pras meninas, né? Falei, gente, isso topou. E as meninas, como assim? Como assim? Aí as meninas tentaram abordar algumas e algumas marcas acabaram não respondendo. No fim a gente conseguiu muita marca e tivemos que cair com algumas. Outras até sobrou peças, e enfim, teve peça que eu falei até hoje. Eu falo, quero usar, quero um momento pra usar, e a peça nem existe mais, e enfim. Então, foi muito na cara, na coragem. Eu ali servi o que veio na minha cabeça, no meu coração. Abordei, aí chegou o dia, fizemos esse trabalho. E eu acho que a partir dali, acho que foi meu segundo trabalho na pós já. Acho que a partir dali me deu uma segurança de tipo, não, cara. Tudo dá um jeito, né? Tudo Dá pra fazer, dá né? pra fazer, sabe? Foi fácil as próximas vezes? Não foi. Eu confesso que esse nome foi um nome bem receptivo também no mercado, porque ela tinha trabalhado na maioria das marcas já. Então a galera já conhecia ela, enfim. Sim. Então isso ajuda muito, né? Mas aí depois passou, e aí veio essa professora, que ela era coordenadora do curso. Ela dava aula em uma outra instituição, que era uma instituição bem renomada no mercado, enfim, bem legal essa faculdade. Tinha uns alunos que não eram de moda e eles iam fazer um desfile, que era o trabalho lá de conclusão deles. E aí ela falou assim, chama o Igor e tal, você deveria chamar ele. E eu nunca tinha prestado atenção no Igor, tipo assim, ele era uma pessoa muito quieta, muito na dele. Eu também sentava lá no fundo, na minha, entrava e saía, tipo, não tinha muitas relações. E aí eu chamei, falei, quer participar, tudo e tal. Não tinha budget, era uma coisa, tipo, só pela experiência mesmo, mas era uma marca muito legal, né? Que até hoje a gente gosta muito, Sim. que os alunos tinham conseguido, enfim. E aí a gente fez esse trabalho, e aí no final desse trabalho a gente sentou. E o Igor, ele tava comentando do Uber, e
E o Uber era um peso pra você, de tipo assim, cara, você queria essa ansiedade que eu também tinha de estar no meio da moda logo, ele queria trabalhar, mas acho que a sala toda, né, quando a gente cai numa sala de aula, a gente não sabe, principalmente como stylist, porque não é algo que vai ter a vaga ali em um portal de vagas, como outras áreas, enfim. Então a gente não sabia salário, quanto ganha um estágio, se realmente dá certo. A gente não tinha um espelho, uma referência, sabe? E aí ele falou, e eu lembro até hoje que ele chegou nessa pessoa e falou assim, e aí, vai dar certo? Moda dá certo? Dá retorno? Porque assim, né, tô aqui. Quanto Gente, que você cobra, pelo eu sou amor de Deus? capricorniana, amiga. Fala logo! Exato. E aí essa pessoa perguntou assim, olha, é muito difícil. Ela tem anos de mercado, falou, é muito difícil. Mas, se vocês forem juntos, vai ser mais fácil. Vai ser mais rápido. Não lembro a palavra que ela usou exato. Vai ser mais rápido, ela falou. Ela falou, vai ser mais rápido. Se juntam, bota tal nome, ela queria até que a gente ganhasse no Instagram, colocasse nome. A gente não foi porque eu acho que a gente não concordava. E, enfim, só que aí, a gente não tomou essa decisão, tipo, ai, vamos junto ou não. Continuei no meu grupo de trabalho, ele continuou no dele. Aí rolou de um... Eu buguei com o meu grupo de trabalho. Fiquei sem grupo. Acontece. Acontece muito. E aí a gente fez um trabalho, a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos. E aí eu tinha muita vontade de fazer autoral. E aí eu falava assim, cara, tem um espaço aqui do Senac. Ninguém usa, tem estúdio, tem fundo infinito, tem luz, tem... Sabe, tem acervo de roupa, ninguém usa. Aí fui atrás disso. Falei, não, quero usar. Ah, não pode usar o acervo, não pode usar aqui, não pode usar aqui. O espaço pode? Pode. Ah, quando? De sábado. Eu falei, ótimo. Eu só posso de sábado, porque eu trabalho durante a semana. E aí chamei um amigo que faltava uma coisa, falei, vamos fazer. Aí eu chamava o Igor. Só que o Igor não ia, ele tinha tipo assim, não sei, eu receio. Aí eu falava, vamos fazer esse, amigo? Ah, não. Vamos fazer. Aí depois mais pra frente tinha um outro, tinha um tema, ele falava, não, esse tema não concorda. Então ele não ia. E aí, quando surgiu um amigo dele, fotógrafo, tava com um projeto, tudo. E aí, acho que você já tinha feito um, né? Eu já tinha feito um. Você já tinha feito um com um amigo dele. E aí surgiu um outro e falou assim, bora nesse projeto. É porque, assim, esse convidado em específico é que ele tinha um projeto que fazia com personalidades da mídia também, assim, influenciadores. E aí a gente já tinha feito com uma dupla de influenciadores. Aí o segundo era uma cantora. Pop, funk. E aí o Mel passou a graduação inteira falando que ele queria vestir uma cantora pop. E eu falei assim, cara, e a gente já tinha feito desfile junto, tinha dado super certo. E aquela vozinha da professora também falou assim, ai. E eu falei assim, cara, vou chamar o Mel. Aí eu falei assim, Mel, olha, chegou essa pessoa aqui, esse projeto e tal, vai ser o próximo alteral. Ó, respondendo também, por que eu não topava? Que eu acho que é até legal ouvir. Porque no início, quando você chega, em qualquer graduação, tem muito uma coisa do ego, tipo assim, qual será a minha linguagem? O que eu quero fazer de imagem? Então, assim, qual que é a minha assinatura? E acaba que ali no início, você meio que tá tentando tatear e se descobrir. E no pouco que a gente tava se descobrindo, a gente tinha divergências, assim, tipo, o Mel, ele era muito mais sexy, pro pop mesmo, essa coisa extravagante. Eu ia mais pra um lado contido, assim, no sentido mais minimalista. Mais clássico. Clássico. E foi até uma coisa que a professora falou pra gente, né? De tipo Foi. assim, que uma coisa é completar mais o outro, né? Tipo assim, Igor, sai desse comercial, se Sim, joga, se sim. abre. Cara, você tem bom gosto, enfim. Exato. E aí, tipo, quando ele me chamava, eu falava assim, não, eu quero fazer a minha linguagem. Por que eu vou entrar com ele se vai ter a imagem dele? Só que aí que vira a chavinha, porque quando a gente... Aí deu certo essa cantora, a gente fez. E aí, ali em seguida, tipo assim, no próprio set, já chegou o convite da próxima. Então, assim, tava os dois ali, então não tinha nem como falar, ai, só um vai. Não, os dois foram convidados, os dois vão. Então foi muito orgânico. Do nada, os dois estavam, tipo assim, com alguns compromissos, assim. Óbvio que no início era tudo isso, mais no sentido de fazer portfólio, parcerias e tal. Mas é o começo de todo mundo. Todo mundo precisa ter um material pra mostrar pro mercado. Sim. Enfim, pra construir também, aprender fazendo. Mas isso que eu ia perguntar, vocês já estavam cobrando nessa época, não? Não. O nosso primeiro cachê foi juntos, acho que foi juntos na moda, que foi um desfile também que essa pessoa tinha chamado no outro semestre. Foi o da Brasil Eco? Não, esse não tinha. Porque esse a gente se encontrou lá, né? Vocês estavam trabalhando, eu também tava. Esse foi pelo Senac. Mas era um outro desfile também, que foi da Belas Artes. E aí os alunos iam ter um cachê, que era tipo assim... Um Mínimo, gente, mínimo. Mas pra gente já, né? Sim. Falou, Já era alguma caraca, coisa. vendo cachê, enfim. E aí a gente foi, eu ainda chamei um outro amigo pra dar uma força, porque era muito modelo pra vestir, enfim.
E aí foi o nosso primeiro recebendo. Nesse projeto a gente ficou, e ainda tinha muita, assim, desse projeto do Igor, tipo assim, pensava muito, né? Ele tinha muito isso, de tipo assim, ele era muito cauteloso com a carreira dele, tipo assim, não, será essa pessoa fácil? Será? Até hoje ele mantém isso demais, tipo, isso é muito legal, eu nunca tive essa noção, É não. porque assim, a gente, eu e o Mel é o pé no acelerador, eu sou o pé no freio. Tá. Então assim, Vocês o se Mel... complementam, eu acho. Exato. Isso é E muito até bom. nessa coisa da linguagem lá do início, hoje em dia a gente, Aham. tipo assim, tem as mesmas ideias, tem uma sinergia que, tipo, às vezes a gente vê uma referência e os dois chegam no mesmo resultado por causa de tanto de tempo trabalhando juntos, enfim, criando juntos. Então, a gente acaba chegando hoje em pontos muito semelhantes. Mas, assim, no início tem uma coisa, assim, o mais clássico, ele ser mais extravagante, a gente se equilibrava, sabe? Ai, Aham. vamos polir essa imagem? Tá. Isso aqui tá muito legal, mas eu acho que isso aqui tem que vir uma coisa mais elegante, acho que esse salto aqui vai trazer isso. Então, tipo assim, Legal. e o Mel sempre no... Vamos... E a coragem, tipo assim, o que mais me chama atenção no Mel é a coragem. O Mel é uma pessoa Sim. extremamente corajosa. E eu sou a pessoa cautelosa, que, tipo assim, vai pisando, sentindo, Aham. tateando No pra... terreno. Exatamente. E assim, ele me acelerando e botando confiança, falando assim, olha, acredita em mim, vai dar certo. E eu também de cá, falando assim, calma, que é a hora que não sabe? Aham. Então a gente foi se dando muito bem, sabe? Que legal, gente. Não, muito bacana. Eu lembro, na pós, eu lembro já do Matheus, já assim, pra frentex, assim, porque ele tava lá, eu tô fazendo parceria Polêmico. com não sei o quê. Não, mas nem por esse lado, assim, mas assim, eu via muito ele trabalhando, ele muito indo atrás, Sim, né? total. Que era uma coisa que me chamava muita atenção. Você tava lá conversando já com marca, trazendo roupas e tal. E isso era muito bacana, não era uma coisa que todo mundo fazia, né? Então Aham. dava pra ver ali que você tinha muito essa vontade, muito uma paixão. Eu acho que em você eu via muito aquela coisa, eu quero trocar minha profissão, eu vou entrar na moda e eu vou fazer dar certo. Eu sentia muito isso. Você, a gente já não teve tanto contato porque você já era mais quietinho e a gente era de semestres diferentes, então eu não tive tanto. Mas eu sempre vi você também muito talentoso. Pra mim era uma referência, porque quando vocês faziam styling, eu falava, gente, porque eu aprendia muito com a galera da sala. Porque como eu não era da área, eu não sabia, eu me inspirava muito. E pra mim a parte do styling era mais difícil. Quando eu chegava, por exemplo, pra fazer uma... Ai, esqueci a palavra agora, a de roupa. Toda hora eu tô esquecendo essa palavra. Consultoria de moda. Quando eu fazia consultoria de moda, eu não sentia dificuldade, porque eu meio que entendia aquela personalidade da pessoa e eu criava a partir daquilo. Agora, quando eu tinha que sair da casinha, ainda mais quando vinha aqueles trabalhos do tipo, não seja literal, cara, me quebrava no meio. Porque eu queria meio que ser literal, não tinha essa experiência. E eu me inspirava muito vendo vocês, assim, de realmente fazer aquelas coisas extravagantes, coisas legais, de pensar fora da caixa, coisas que não são óbvias. Acho que essa peça que você trouxe aqui, colocou, fala muito sobre isso, né? Você estava me mostrando quando eu cheguei aqui, peças que vocês têm diferentes, peças que vocês pensam, né, e fazem, né? Eu até queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim. Imagino que vocês também já pegam muito roupas prontas, com marcas e tal, mas vocês também fazem algumas roupas, né? Vocês até estavam me comentando, faz parceria, enfim, quero que vocês falam mais sobre esse assunto. No Brasil, o que acontece? A gente tem muita gente talentosa, a gente tem muitas peças legais, mas às vezes acaba não entrando na pauta, ou o que a gente busca a gente acaba não encontrando. Então é onde a gente parte de mandar fazer, né? Então por isso que a gente manda fazer muita peça, porque a gente quero fazer uma coisa assim, tem uma referência daqui, dali, né? Vou criar algo aqui. E aí, depende muito da demanda, né? Então, a gente encontra muita coisa pronta também, a gente vai em busca de muita coisa pronta, a gente pega também muita coisa com marca, legal, mas também a gente manda fazer, né? É porque, assim, igual você falou, de pegar peças emprestadas. O mercado, assim, da moda brasileira, ele tá em uma eterna construção, né? Então, assim, mas existe a cultura, né, de vestir influenciadores, porque eles acabam sendo vitrines, e esse a maioria dos nossos clientes são esse perfil. Então, acaba que muita marca, ela topa e quer estar vestindo ali os nossos clientes e tal, quer que aquela pessoa use. Mas determinadas pautas, igual o Mel falou, é algo muito específico, a gente tem uma ideia muito fora da casinha que aquela marca não vai atender. E às vezes não é nem questão também do budget, por exemplo, você falou de pegar emprestado, mas muita coisa a gente compra também. Às vezes, sei lá, envolve uma entrega comercial, alguma entrega com retorno financeiro, e a gente acha interessante todo mundo sair remunerado, né? Mas, às vezes, não é nem questão disso, de pegar emprestado ou pagar, é a questão de não ter a peça no mercado. Às vezes a gente roda muito, a gente conhece a maioria dos acervos, né, de São Paulo, então a gente sempre tá ali atento, consumindo, vai ter desfile, vai ter semana de moda, a gente tem que assistir
todos os desfiles pra tentar. E é isso, é um eterno salvar imagem do Instagram e tentar memorizar. Às vezes, assim, às vezes a gente acaba nos salvando e passa. Lá vai a gente com aquela atividade de tentar lembrar. Nossa, eu lembro com a marca lá no ano tal. Você lembra que desfilou, que tinha isso. Aí o Mel, nossa, eu lembro, mas eu não lembro qual que era a marca. Aí a gente vai nessa busca. Então, assim, é uma eterna busca pela peça perfeita pra pauta perfeita. E também o convencimento também, né? Da cliente acreditar, né? Naquela peça, Sim. naquele momento. Mas é muito disso, né? Mas eu acho que também tem uma coisa, o dinheiro é tudo, né? Então acho que a entrega depende muito do dinheiro. Então depende do quanto a cliente está disposta a investir nisso, na imagem dela, naquela pauta, naquela Total. peça. Dinheiro é tudo, só perde pra uma coisa. Pra time. Né? Porque às vezes tem Nossa, uma pauta sim. ali, não tem todo o dinheiro do mundo, mas uma pauta comercial a gente tem, e tem um budget que daria pra trabalhar algo legal, mas aí é pra amanhã, pra depois de amanhã. Não dá pra mandar fazer, aí não dá pra comprar fora. E o que você faz, amor? Você vai ter que dar um jeito. Aí vai no improviso, né? Como a gente dá o nosso melhor naquele momento de Sim. time. Então às vezes a gente fala assim, nossa, tivesse dinheiro nessa pauta, a gente faria tal coisa. Aí outra pauta a gente fala, se tivesse tempo, teria feito tal coisa. Então depende muito desses dois fatores, né? Tanto dinheiro como tempo. Caraca, Inclusive, olha. você comentou uma coisa aí de relação com as marcas. É muito Aham. legal, porque você citou essa peça aqui. Inclusive, foi o editorial que eu falei, que foi o nosso segundo, foi com a peça desse estilista que emprestou pra gente. Então, assim, uma das primeiras produções ali no início, já tinham Aham. acontecido outras, mas que foram muito icônicas, foi com esse estilista, que foi o Felipe Freire, que ele também faz casa de criadores e tudo mais. Que legal. E é o tanto que a gente cria uma relação com as marcas, porque é isso, a gente vai estar o tempo todo apresentando elas pros clientes, enfim, tendo que tatear sempre o que eles estão apresentando e ter aquilo ali salvo e tal, que acaba ficando próximo. Então, assim, eles, ano passado, não, esse ano ainda, né, no primeiro semestre, foi ter o desfile, eles acabaram, o Felipe acabou convidando a gente pra fazer o styling Que legal, do desfile. tudo. E é tipo assim, foi muito assim, cara, nossa, caramba, você lembra que foi a nossa primeira marca. Teve esse momento de reflexão Aham. e tal, e a gente segue firme. E aí, assim, gente, ele é um exemplo, mas diversos outros estilistas que. Porque o trabalho, gente, independente da área, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de bons parceiros, a gente precisa igual ele tá falando, se a gente não encontrar peça no mercado, se a gente não encontrar pessoa pra executar aquilo, a gente não é ninguém, entendeu? Eu e o Mel não costura ainda, né? A gente tem hora que fala que tem vontade de aprender. Pra resolver já tudo, né? Mas a gente depende, Sim, depende com do certeza. fotógrafo pra trazer a imagem boa, a gente Aham. depende do maquiador pra fazer uma beleza que condiza com aquilo que a gente quer comunicar. Então, assim, a relação, não só com as marcas, mas assim, com todo mundo do mercado é extremamente importante nessa área, sabe? Legal. E assim, as marcas, né, a gente tem um carinho muito especial por todas que a gente trabalha e trabalhou já. Porque no começo, que não era nem o nosso começo em tanto, mas era o começo, por exemplo, de uma pessoa que saía de reality show. Eles saem numa situação que ainda não estão fazendo dinheiro, ainda não tem uma condição, né? Como a gente pensa quando a gente não tem um contato, né? A gente fala, nossa, a pessoa saiu ganhando rios de dinheiro. E aí a gente tem que lidar com muita parceria de roupas emprestadas, de peças emprestadas. E aí tem, né, uma questão no mercado ainda de, tipo, reality show. Tem marca que não gosta, não quer se assemelhar. E tá tudo bem, eu acho coerente, né? Enfim. Então teve muita gente que colaborou com a gente nesse início da pessoa, da nossa cliente. E que, cara, quando começou a ter retorno, né, entrega comercial, precisava fazer alguma peça, a gente era primeiro, não, vamos lembrar dessas pessoas. Sim. E acho que legal. todas que, tipo assim, em algum momento ajudou a gente voltou a bater na porta e falou assim, olha... A gente vamos tem fazer dinheiro orçamento? agora, vamos fazer? Legal, legal. Não temos todo o dinheiro do Sim, mundo. não, Mas sim. vamos usar aos pouquinhos fazendo? Teve uma que a gente nossa, a gente trabalha muito com elas e enfim, são super parceiras. A maioria que a gente trabalha é muito parceira. A gente joga Total. muito limpo, tipo assim, olha, pra essa pauta a gente não tem muito budget. O que dá pra fazer pra você também, o que vai ser confortável. Se quiser falar, não, tá ok. Ou então, ó, nessa pauta tá um pouquinho melhor, como que conseguimos prosseguir. Então, acho que é isso. A gente quer que todo mundo ganhe, que o mercado, né, cresça e evolua e todo mundo consiga conquistar suas coisas, né, os seus desejos. Que a gente sabe que, cara,
o arroba não vai pagar a conta, né? A parceria não vai pagar a conta de luz. Sim. Não dá pra o dia que a Enel bater e falar assim, ai, vamos fazer no arroba? Não é assim, Seria bom, né? Seria perfeito. Mas é isso, sabe? É necessário parcerias, é importante. A É uma visibilidade, troca. exatamente. É uma troca, tanto pra marca, tipo, dá muita visibilidade pra marca. Por mais que elas achem que não, acho que é traçar uma estratégia, né? Eu acho que é que nem o nosso trabalho também. Alguém tinha me perguntado ontem, acho que foi até meu professor de inglês sobre isso, de como as pessoas chegavam até a gente, né, por causa do trabalho. Eu falei, cara, não é uma vez que a pessoa vai marcar o arroba ali, stylist e tal, e vai ver. É uma construção, né? Então vamos ver na construção de imagem daquela pessoa, vamos vendo, né, os fatores que vão acontecendo e vai ficando na cabeça das pessoas, até chegar ao ponto de partida delas entrarem em contato, né? Eu imagino que vocês ali atendendo algumas clientes já começaram a aparecer outras, né? Uma indicando pra outra ali. Então, quando a gente começou já fazendo... a gente fez uma campeã de reality show e aí foi uma loucura a agenda, porque foi no meio do... Tipo assim, ela saiu, acho que era 21, 22 de dezembro, já era beirando Natal. A gente tava morando na emissora, assim, foi o nosso primeiro ali trabalho, enfim. E aí a gente foi fazer carnaval logo depois, né? Tipo, passou uma semana, já era um novo ano. O carnaval já começa no primeiro fim de semana de janeiro. A gente foi fazer carnaval. O Igor ainda não conhecia muito, né? Essa cultura do carnaval aqui do Sudeste. Eu sempre fui apaixonado, fui criado em escola de samba. Mas era uma outra visão de pessoa que vai pra curtir, né? Sim. Tu não tava olhando roupa. Tudo é muito incrível quando você vai assistir uma escola de samba, porque é tudo grandioso, né? Você vê tudo ali o final, enfim. Então, nesse carnaval, cara, a gente deu muito nome, muito mesmo. Deu nome, gente. A gente fez um carnaval muito fashion, sabe? Que legal. E aí, é muito louco, porque, gente, o meio de stylist e de profissionais dessa área é muito ali o círculo, eu já reparei isso. Até pequeno, né? Até uns grandões, assim, eu vejo ele fala assim, ele vai e faz uma atriz. Aí daqui a pouco ele tá fazendo outra atriz. Aí de repente ele tá no núcleo de atrizes. Influenciadora fashion, blogueira it girl. Aí daqui a pouco ele tá fazendo ali todas, entendeu? Porque uma fica de olho na outra. Então a gente começou a fazer o pessoal do carnaval e aí vinha vindo as clientes de carnaval. Tipo, a rainha de bateria de outra escola, da mesma escola. Que legal, Russa. gente. E aí foi Sim. indo. Nesse carnaval a gente se popularizou. A gente cresceu muito, né, com a nossa imagem, com o que a gente fez. Eu acho que foi um crescimento rápido quando falam pra gente, né, a galera do mercado, outros stylists que a gente foi virando amigo, falam, cara, vocês cresceram muito rápido, conquistaram muitas coisas muito rápido. Eu falo, pra gente não parecia rápido naquele momento, hoje em dia às vezes não parece, mas realmente foi um pouco mais rápido que a galera tá acostumada. Mas é assim, tudo tem seu preço. Tipo, a gente conseguiu rápido, mas assim, a nossa vida, amor, virou trabalho. Eu e o Mel, tipo, a gente fala que assim, tem dia que eu acho que a gente conversa no mínimo 12 horas. Tipo, conversando, eu e ele. Então, tipo assim, dormia conversando, acordava conversando, a gente não tinha férias. Eu tô, tipo assim, distante da minha família. Eu fiquei 1 ano sem ver eles, no batidão aqui de São Paulo, só em busca do trabalho. Então, assim, foi rápido, mas tudo tem seu preço. Tem Né? um sacrifício. Tem um sacrifício. Sim. E também, assim, a vontade, tipo assim, como eu e ele tava vindo de outra área. A gente já tinha abandonado, assim, nossa outra carreira. E o nosso dinheiro, nossas condições financeiras tava vindo ali. A gente falou, cara, a gente tá apostando Ou aqui, você isso aqui vai dar foca, certo. sim. Então, tipo assim, era... E também a gente ama fazer. Tipo, é muito doido porque, tipo, o início ali, eu lembro da gente sempre com os olhinhos brilhando quando a gente via, sabe, o trabalho concluído na modelo ali na frente, a cliente ali, ou saindo no portal. A gente falava, cara, deu certo. Tipo... Isso é muito legal. Mas isso eu acho que a gente deixa tentar não se perder. Porque eu acho que é o brilho no olhar, tipo. E eu sempre falo, cara, eu não quero, tipo, assim, ser aquela pessoa mal-humorada no futuro, tipo, com a profissão, sabe? Tipo, ai, moda, não sei o que, não sei o que. Não, tipo, eu quero ter o mesmo... E tento manter o brilho no olhar da primeira vez até hoje, sabe? Sim. De me orgulhar a cada trabalho, a cada conquista, a cada... Total. projeto que foi dando certo, sabe? Tipo, manter isso, porque eu acho que é o essencial na nossa área. Porque, cara, não é uma profissão glamurosa, como imaginam. Tipo, são dias acordados, virando noite, esquentando a cabeça pra conseguir uma roupa, carregando malas, peso. Gente, e cardíacos, cuidado. e muitas vezes A mal. lombar, como é que tá, Ai, né? Porque... Não, e assim, a ansiedade, gente, tem muita roupa Ansiedade, que chega imagino. assim, no finalzinho do segundo tempo. Nossa. Tem roupa que você vai vestir que tava ali no início, que a gente não tinha um acervo tão grande, às vezes tinha poucas marcas parceiras. Às vezes era aquela
opção. E é aquela, amor. Se ela não servir, vai servir. Então, tipo assim, tudo é uma grande... Mas é um aprendizado, porque Sim. se você vai vestir com roupas de luxo, não vai ter uma arara com roupas de Sim. luxo pra Sim. cliente, né? Exato. É uma opção, amor. Então Aham. tem que ser certeira aquela opção. Então já é um Sim, treinamento total. do mercado de luxo. Tudo é um treinamento. E é exato, você tem que lidar com isso. Porque às vezes até o não, tipo, tudo... Porque assim, às vezes a gente olha igual... outras colegas nossas que o Mel tava citando aqui, que às vezes levaram não de marcas e tudo mais. Mas assim, depois, quando você tá lá na frente, você entende aquele não. E o que fez você se mobilizar pra encontrar uma outra pessoa foi total o necessário. Porque, por exemplo, às vezes a marca, ela te diz não pra uma persona. Porque ela não tem nada a ver com a marca. E no início a gente não tem uma dificuldade de entender isso. Tipo assim, às vezes você fala, não, mas ela tem, olha aqui, olha por esse ponto de vista e tal. Mas a marca não tá querendo apostar as fichas dela dali. Então, assim, quando você tem que se desdobrar, essa aqui disse não. Então, você vai achar os parceiros que vão ter a ver com a sua cliente. Vai achar pessoas que estão dispostas a fazer essa parceria que vai ser a longo prazo. Então, tipo assim, tudo é um eterno aprendizado, né? Sim. Que legal. Não, foi muito. E eu acho que é isso, o nosso crescimento, acho que foi muito mérito, sim, do nosso talento, do nosso esforço, da nossa dedicação. De vocês se jogarem mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala, porque tá trabalhando com famoso, vai ter visibilidade, enfim. Até mesmo, tipo, a gente teve uma situação não muito legal de, tipo assim, de pessoas falar assim, eu fiz a carreira deles. Aí a gente falou, tá bom, E todo o amor. meu trabalho, Não, né? Mas assim, isso é um ponto muito importante, porque além da nossa vontade de fazer acontecer, a gente precisa que a pessoa tope isso e, enfim, vista aquela roupa. Então, assim, a cliente topar, a cliente se sentir confortável, a cliente bancar aquele look, tipo, é metade do caminho também. Então, assim, muito do nosso sucesso, assim, às vezes por ser tão rápido, sai pra sucesso. Mas sim, é um sucesso. Mas enfim. eu acho total um sucesso. Assim, eu que acompanho vocês e acompanho muito pelas redes sociais e tal. Eu falei, caraca, tipo, eles acabaram de sair da pós, eles estão bombando. E não é todo mundo que acontece isso, né? Mas gente, é super legal, né? Que Tipo, loucura, velho, e tô são, assim, são produções incríveis que vocês fazem. Eu não tô falando isso porque eu tô na frente de vocês, eu já acompanho o trabalho e eu legal. admiro, né? Eu Obrigado. já até comentei com o Augusto, eu falo com ele, eu falo, olha, os meninos fizeram pós comigo, olha onde eles estão, tipo, isso é muito legal. E até o fato de vocês trabalharem com famosos, que é muito, sim, bacana e pra mim vem total do mérito de vocês, até porque você pode chegar lá, montar uma produção, o famoso detestar, se você não consegue trabalhar com mais ninguém, né? Então, se você tá lá, se você tá se mantendo, porque às vezes o se manter é mais difícil do que o chegar lá, né? Sim. E a gente vê muito vocês, tipo, ali ralando e sempre com produções muito interessantes. Então, eu acho que é total mérito de vocês. Eu acho que não tem problema nenhum vocês falarem, não, a gente tem o nosso sucesso. Até porque o sucesso ele é muito pessoal, né? Ai, que legal ouvir isso. Não, muito bacana mesmo. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é que vocês comentaram dessa personalidade em específico que vocês citaram, que ganhou reality show, que vocês já começaram a trabalhar com ela ali pro carnaval e tal. E eu queria perguntar como que vocês chegaram até a ela. Porque, assim, contato é muito difícil, principalmente no começo, né? Então, pra quem tá assistindo a gente, a pessoa fica se perguntando, como Nossa, que muito foi legal isso? Então, porque assim, você lembra, gente, tudo são relações. Aquilo que a gente tava falando aqui, tudo você tem que lidar com todas as pessoas como pessoas que são no mercado, que ela vê possibilidade nelas e, enfim, investir mesmo a sua relação naquelas pessoas, porque você não sabe de onde que vai vir. Porque, assim, o nosso primeiro trabalho juntos, assim, primeiro não, depois do desfile, que a gente comentou, da cantora e tudo mais, foi um projeto com um fotógrafo, que ele era o fotógrafo dessa cliente. E assim, a gente nem sabia, a princípio, quando a gente foi fotografar com ele. Então foi uma coisa que a gente foi construindo. A princípio a gente não tava nem focado nela, eu não conhecia. O Mel foi me apresentar quem que era a pessoa. Mas de tanto ele ver o resultado nosso e assim, caralho, vocês estão fazendo imagens fodas, o trabalho de vocês é bom. Nossa, eu tô com uma amiga que ela tá participando de um reality, ela vai sair E vai assim, precisar. ela vai precisar. O que vocês acham? Vocês topariam? E eu legal. ainda que o Igor lá do início, né? Eu já falei assim, deixa eu ver o perfil da gata. E assim, eu ainda falei assim, nossa, não sei se é o nosso perfil, né, Mel? Tipo assim, será que ela vai bancar? Não sei se é aquilo que as marcas também ficam indecisas. A gente também, principalmente nesse início, que assim, igual que era uma parceria no início ali, né, que seria, enfim.
a gente tem que escolher muito bem, né? Onde a gente tá apostando ali nossas fichas e tudo mais. E aí o Mel foi me trazer o outro ponto de vista e trazer assim, olha, se você olhar por esse lado aqui, essa cliente, se ela sabe, porque às vezes a gente fala assim, nossa, o estilo dela não diz, mas olha a coragem dela tá com um carão e sustentando essa roupa. Imagina se ela tivesse com isso tudo mesmo. E eu falo assim, legal. olha que legal e tal. E aí a nossa relação com aquele fotógrafo, tipo, ia apresentando. Então tudo é assim, às vezes Muito a gente... networking, né? O Mel até fala, porque muitas pessoas, sei lá, fica no fotógrafo ali. Eu tenho que ficar amigo do fotógrafo, porque o fotógrafo é o amigo das marcas, dos clientes, da revista. Mas às vezes quem vai te indicar vai ser a camareira. Sabe? A camareira que vai estar ali escutando ali de rabo de... eu tenho um menino aqui que ele é ótimo, ele é tão profissional. Olha aqui, vou passar o contato dele. Já veio trabalhos pra gente nesse sentido, entendeu? Que legal. Então, assim, é o maquiador. A gente vive indicando... A gente mesmo, stylist, a gente vive indicando outros profissionais. Porque a cliente, ela vai precisar de um maquiador, ela vai precisar de um fotógrafo, ela vai precisar de um estilista, ela vai precisar, sabe? De um videomaker. Então, Sim. assim... A gente não vê problema nenhum em tá passando e falar assim, olha, eu conheço esse... tem vontade de trabalhar com esse profissional. Mas, também tem esse daqui, ó, que a gente trabalhou uma vez, que é interessante. Que bacana. Então, assim, tudo é uma rede. É um ecossistema, né, mesmo? Sim. Não, até mesmo quando eu entrei na pós, eu pensei assim, eu vou entrar na pós querendo um network. Na minha cabeça eu ia entrar na pós, eu encontrei alguém que trabalhava numa empresa muito legal, ia me colocar na empresa, ia trabalhar, ia bombar, enfim, pode ter gente que Aí acontece. você chegou, só os novinhos lá, que acabou de sair da faculdade. Todo mundo querendo o dono da empresa. Eu era, tipo, uma das mais velhas. Eu ficava, gente, pós não é a galera mais velha? E todo mundo super novinho. Exato. Então eu já entrei com esse pensamento. Eu falei, eu quero muito network. Eu tô aqui pra fazer esse network. E aí, eu aprendi, sim, muita coisa com a pós, né? Veio muito conhecimento, muita coisa legal. Mas ali eu vi realmente as nossas relações, às vezes o nosso network não tá naquela pessoa que a gente acha que do cargo super alto. Às vezes o nosso network tá na costureira, que tá ali no canto dela e tem uma boa relação com todo mundo. Se vir uma indicação da boca dela, todo mundo vai confiar. Vem do maquiador, vem do produtor. Então vem muito das pessoas que estão em volta, ver o seu trabalho. As pessoas acabam admirando o seu trabalho, né? Então acho que esse indica tem muito porque... gosta e acha bom, então fala, não, vou indicar eles porque eles vão saber fazer esse trabalho. E assim como o Igor falou, né, que a gente indica muito, a gente tá sempre apresentando e sugerindo, e indicando, olha, esse fotógrafo, esse maquiador. Também de entender, porque no mercado eu acho que tem pessoas que são mais especialistas em uma área, em outra, então, é um evento mais chique, olha, isso tem uma foto chique e uma maquiagem chique, eu acho que ele é o ideal. É um evento mais criativo, então esse aqui tem uma maquiagem super artística, a foto dele é super criativa. É um evento mais, não sei, despojado. Nossa, esse aqui é super descolado. Então também de entender isso, a gente tem muito esse termômetro também. Então a gente tá sempre se ajudando. Eu acho que o mercado tem que se ajudar. Eu acho que a gente furou uma bolha ali quando a gente se formou na pós-graduação, que é uma bolha muito difícil de furar. E eu lembro quando eu entrei na pós e a gente se junta com a turma antiga e a galera falava, não dá certo, não consegui, enfim. E foi eu acho que eu fui prepotente, né? E falar, não, gente, dá certo sim, vai dar certo. Vamos conseguir, tem que fazer isso, aquilo, e enfim. Porque eu não via como uma forma de não dar certo. Eu tava ali pra querer dar certo. Falei, vai dar certo de alguma forma, vai dar certo. Então foi isso, e quando a gente furou essa bolha, a primeira camada, eu falei, caraca, tipo, foi muito difícil furar. E aí você vai furando outras bolhas, e hoje tem mais bolhas pra gente furar, porque o mercado da moda é uma bolha, a gente ainda, tipo assim, eu falo, a gente ainda tá, né, crescendo, a gente tá em evolução, a gente entrou nesse mercado agora. A gente tem 2 anos e 11 meses, a gente vai completar mais 1 ano agora, né? No final do ano de profissão. Então, são coisas que levam tempo, a gente ainda tá nessa maturação. A gente conquistou muita coisa legal, perfuramos muitas bolhas, mas a gente ainda tem nossos objetivos, onde a gente quer chegar, que ainda é difícil, sabe? Percorrer. Sim. Mas até aqui já conseguimos falar assim, não foi fácil, mas... vamos assim, um degrau por vez, vamos por aqui, não deu certo, a gente volta um degrau, sobe 2 e vamos indo, sabe? Que legal, gente. Nossa, vocês estão dando uma aula aqui pra mim, muito bacana. Eu queria perguntar pra vocês, com relação ao styling em si, pelo que vocês comentaram, até do que o Igor falou, tem muito do estilo, né? Do que vocês já trazem dentro do trabalho em si, eu acho que até do portfólio que vocês criam ali, como que é a linguagem que vocês fazem. Mas também existe ali
acho que a parte do cliente, né, a personalidade dele em si, o que ele precisa apresentar, dependendo da marca também, você tem que se adequar àquela marca que ele vai fazer, porque às vezes pode ser uma campanha para uma marca em específico, imagino que você precisa se adequar, né, ali. E eu queria entender com vocês, do trabalho de vocês, como que vocês fazem, então, para imprimir o estilo de vocês e, ao mesmo tempo, respeitar aquela individualidade daquele cliente, a individualidade da marca, como que vocês trabalham com isso? Por exemplo, vocês acabam tendo clientes que tenham estilos muito diferentes? Então, eu acho que a questão do nosso estilo pessoal é uma coisa que é opinião. Então, tipo, não dá pra gente pôr, tipo, numa cliente o que a gente realmente gosta e falar, nossa, eu acho isso aqui o master do mais bonito, do mais estiloso. Nossas clientes, todas são perfis totalmente diferentes. Então, a gente tem uma que é mais regional, tem outra que é mais clean, tem outra que é mais maximalista, tem a mais romântica, tem a mais criativa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que deixar muito essa gosto pessoal, assim, meio que de forma de lado e buscar... como que eu posso dizer? A gente sabe o que... Assim, dentro de um estilo romântico, a gente sabe o que é legal, o que não é, o que é harmônico, o que vai combinar, o que não vai, porque também tem a questão do biotipo, do corpo, né, do que funciona. Então, é muito de estudar isso tudo e falar assim, olha, às vezes a cliente, ela acha que é uma coisa, mas ela tem totalmente outra personalidade. A gente fala, nossa, se as pessoas enxergarem ela dessa forma, nesse caminho, vai ser muito melhor pra ela. Tipo, em questão de frutos, de colher coisas, mas às vezes vai cair por outro caminho. E tá tudo bem, então vamos ir por esse outro caminho, estudar esse outro caminho que ela quer e traduzir isso de uma forma assim, de uma forma polida, sabe? Que não fique também... fantasioso, né? Porque se não é realmente nada a ver com ela, vai ficar uma fantasia, né? E já tem outras pessoas que vão ser... Essa fantasia é sempre um evento, né? A vida delas é sempre uma festa. E isso é legal também. E assim, a gente aprendeu isso trabalhando mesmo e na prática. Porque no início ali, igual a gente tá falando, a gente é apegado na assinatura, a gente é apegado no estilo que a gente acredita mais e que brilha mais nossos olhos. Só que assim, conforme foram aparecendo as demandas e clientes com perfis diferentes, velho, você começa a ver beleza em todos os lugares. Então, assim, às vezes aquela pessoa ali que, nossa, aquilo ali não faz tanto o meu estilo, mas quando você entra no universo dela, e aí vocês conseguem juntos ali, pesquisando referências, trazendo, enfim, mais bagagem pra ele. Fala assim, olha, esse é o estilo de imagem que condiz comigo. Aí fala, nossa, isso aqui me lembra tal lugar. Ah, então aquilo ali, olha, se a gente pegar aquela peça que a gente gosta, eu e o Mel gosta, e trazer pro estilo dela, com determinada cor, textura, não sei o quê, isso vai brilhar e ela vai se identificar. Então, assim, tudo é mesmo tateando. A gente mais recebe não, assim, nossa, isso aqui... não tem de cara, assim, isso não tem a ver comigo, e a gente vai convencendo ela, não é no sentido, tipo assim, a nossa opinião é a certa, mas é aquilo que o Mel falou, porque quando você contrata uma outra pessoa pra te trazer a visão dela sobre você e sobre o seu estilo, então, assim, você vai acabar absorvendo muito das sugestões dela, enfim, do olhar dela pra você também. Então, conforme a gente vai passando, olha, a gente pensa nessa peça, ou a gente pensa nessa estética, mirando aqui, olha, você apresenta isso, entende? Então, é tudo uma conversa e uma construção. Às vezes no primeiro impacto ela fala, não, aquela roupa não. Altas vezes, assim, a gente, na primeira prova com a cliente, ela vai falar, nunca! Não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui tem a ver com fulano, aqui vocês vestem. Aí, tipo assim, na terceira prova... Ela já tá... Ai, vocês lembram daquele... Porque ela entendeu a conversa, ela entendeu. Então, assim... Tudo é a mesma coisa, sei lá, de um chefe de cozinha. Às vezes trazendo um prato novo, um ingrediente novo. A pessoa vai falar, não, isso aqui não gosto disso. Mas às vezes vai, não, mas você entende que isso aqui foi temperado e feito daquele mesmo processo que você gosta? Então, entendi. Tem aquele mesmo sabor. Entendi. Então, tipo assim, é tudo uma conversa e um processo, sabe? E eu acho que a parte mais legal é isso. É porque a gente não ter essas diferentes demandas, diferentes clientes, então deixa a nossa criatividade... a mil. Então, assim, a gente precisa saber ser criativa, a gente precisa entender de onde vir inspiração, de onde, sabe, chegar no objeto que vai agradar tanto a cliente quanto a gente. Eu não sabia, eu ia até perguntar isso pra vocês, se vocês recebiam muito não, assim, logo de cara, né? E isso, de certa forma, eu acho que no começo de carreira não chega a dar uma balada, porque, por exemplo, você pensou em todo um esquema ali, uma produção específica para aquele cliente, ele já chega, isso não, né?
Como que foi pra vocês isso? Eu não sei pro Mel, mas assim, pra mim não me abala. Tá. O que me abala é a pessoa topar e depois ela não querer postar porque ela vestiu um personagem que não era ela. Ah, Então, às tá. vezes, a pessoa ela vai tão confiante ali, fala assim, nossa, na ideia, não, acredito muito em vocês e tal. E às vezes ela não participou desse processo de realmente entender a proposta, Aham. que ela depois vê o resultado final e não se vê naquilo. Tá. Assim, não é muito recorrente isso, porque a Aham. maioria dos nossos clientes tem personalidade muito forte, então elas sabem se impor também. Uhum. Mas, assim, isso me deixa muito mais chateada, a pessoa se arrepender de algo. Agora, ali no Entendi. processo de construção, amor, Mas- agora é a hora Mas de acho que falar. teve arrependimentos, tipo. Teve esse momento? Não, assim, diretamente com a roupa, com o nosso serviço, não, porque tanto é que continua, enfim, perdura. Mas assim, de não gostar da imagem e ali no set tá concordando, por exemplo, não usar Ah, foto, tá, sabe? tá, Chegou, tá. ai, não postei aquela foto porque aquele look não ficou legal em mim. Tá. Eu falei assim, nossa, mas você tinha oportunidade, você vai deixar, tipo assim, você investiu nessa produção, você vai deixar de usar. Aí eu fico mal, eu falo assim, cara, dá valor no seu dinheiro, dá valor no seu Aham. tempo. Realmente, a gente, tipo assim, a gente sempre fala, Dá uma dó, né? a gente pergunta pelo menos no mínimo 3 vezes. Gostou, tá se sentindo confortável? Tá. Tipo assim, é essencial, gente. A outra pessoa ela precisa estar. E, Tá e a gente, confortável. eu acho que assim, os nãos é não levar pro pessoal. Tipo, eu acho que a gente não tem que levar o não da pessoa pro pessoal. Porque é isso, eu acho que a nossa profissão, acredito muito que a gente entra na casa das pessoas, né? Então a gente entra na intimidade delas. A gente vê aquela pessoa, né, se despir, né? Então vê aquela pessoa nua. Então é um momento muito íntimo. A gente costuma dizer que é um casamento, é uma relação, é uma construção. Então a intimidade não é do dia pra noite, é uma construção de intimidade, de conhecer ali um pouco mais do gosto da pessoa. Mas essas pessoas, né, como nós também, temos mudanças, né, também. Então, é sempre ter o plano B também. A gente sempre trabalhou muito com plano B. Sempre pensando, não, vamos pensar aqui no plano B. Então, sempre ter opções. Bater referência antes, né, pra alinhar a expectativa, mas ainda rola de, tipo assim, bateu a referência, gostei, mostrou a peça, gostei, vamos pra prova. Que aí eu acho que não cai bem no corpo, né? Talvez não se sente Não, até mesmo a confiante. gente, né? Tem uns não pra gente mesmo, de tipo assim, a gente pensou num look, falou assim, vamos combinar isso com aquilo, com aquilo, com aquilo. A Vai gente ficar não muito gosta. legal, vai ficar muito legal. Colocou no corpo, não deu certo. Aí já bate desespero, tipo, momento de prova. Às vezes tem prova que é muito desesperador, porque... Imagino. não vai dar dando certo, não vai dar certo. Cata isso, cata isso, cata aquilo. Tem O que que- você menos imagina, aí dá certo. E a intimidade é tão doido, porque assim, as clientes que a gente é mais íntimo e que a gente tem uma relação por mais tempo, a maioria vai de primeira. A gente pensa na ideia e aí a gente chega e bota no corpo, a gente conhece o corpo da pessoa, a gente sabe, enfim, o que vai agradar ela. Aí, assim, agora outras que a gente ainda tá construindo, vai ser as que mais vai ter prova, troca, vamos ver a próxima opção, vamos ver. Então, tipo, Que eu acho que é o natural, né? É, sim. Não, mas tem um não que me chateia. Pensando aqui, tem um não que me chateia muito. É quando a gente tem uma ideia, aí a gente acredita muito nessa ideia. Nossa, vai muito, no muito, ego, vai muito, muito. Aí a gente mostra pra pessoa a ideia, tipo, o grande moço. Aí a pessoa, tipo, não. Cara, Ai, não, eu acho que não. Tem outra opção, não sei o quê. Aí, beleza, aí isso me frustra. Mas é porque essa que ele tá falando é tipo assim, a Master Plus ideia. Sabe aquela ideia que você fala Aquela assim? que isso você se apegou. não é Eu nem tinha- que eu peguei, Aham. mas aqui vai virar tudo. Tipo assim, por exemplo, a gente que trabalha com clientes mais maximalistas e que, enfim, Entendi. da mídia, tem aquela roupa que a gente fala assim, cara, se você for com essa roupa aqui, é certo, é tiro Vai certeiro. usar isso. Vai, Aham. essa aqui que vai ser o resultado. Então a gente tem, quando a gente tem muita certeza daquele resultado e a gente acredita muito naquela, é esse que a gente fica mais. Dá uma dó, Mas tipo, às poxa, vezes a podia gente ter guarda a ido. ideia. Tem muita ideia que a gente, tipo assim, usa um ano depois a gente vai usar ela porque a gente é apegado, então ela fica ali salva. Aham. Aí às vezes ela vai aparecer a Vocês oportunidade. conseguem usar até com outra cliente, dependendo? Dependendo, Depende. sim. Que depende da personalidade, né? Exato. Depende da personalidade, do evento, do momento. já Geralmente a gente aconteceu. consegue, sim, já aconteceu a gente usar com outra cliente, mas tem ideia que parece que é daquela cliente, né? Tipo, Aham. tipo assim, a gente teve uma ideia que a gente nunca fez até de uma fantasia, e aí vem um baile muito midiático e vem a oportunidade muito legal, e a gente falou, nossa, fulana seria perfeita pra essa ideia, tipo assim, seria muito perfeita, sabe? E a gente tentava encaixar essa ideia, vamos fazer esse pra tal, pra outra? Ah, não, essa não vai sustentar, não, nessa não vai ficar legal, não, nessa a galera não vai receber bem, sabe? Então tem coisa Aham. que... Você Sim. sabe que é pra aquela pessoa, É, por conta da sim. personalidade. Que é muito isso. Mas Ai, também gente, quando... tô curiosa. Eu quero ver que roupa é essa. Coloque em mim, Não, teve quero várias. usar. Teve a última que, tipo assim, o que aconteceu? A gente tinha tido essa ideia. E aí a gente falou, vamos fazer isso, com aquilo e tal.
No decorrer não aconteceu. Aí passou, tipo assim, 2 meses. Uma grande cantora do Brasil usou a ideia. Ah, sim. Ela usou a ideia que a gente teve. Nossa. E aí eu peguei, porque, tipo, aí bate mais. Bate Sim. mais, Ah, mas não também tem bate. como, porque foi outra pessoa que vestiu ela. É, Não foi a gente. e aí É a uma pessoa lágrima gigante, aqui, é uma ó. pessoa gigante mesmo, tipo. E todo mundo aplaudiu quando ela usou, enfim. Nossa. Mas aí também bate muito uma coisa na gente, quando a gente vê assim, né, que uma pessoa. Já rolou muita coincidência de da gente ter uma ideia e aí depois de muito tempo. Consumir as mesmas referências, É, tá no enfim. mesmo mercado. Sim, e aí, tipo, alguém muito grande faz essa ideia, e, enfim, a gente já tinha tido aquela ideia, mas não teve a oportunidade de executar. Mas a gente se sente assim, caraca, a gente servia pra vestir essa pessoa, Aham, sabe? vocês estão no caminho total certo, né? Sim, Aham. então, aí dá um gostinho, o Sim. não dói naquele Aham. momento, tá? Ai, poxa. Mas depois a gente fala, nossa, tá vendo? A outra pessoa usou gigante, tipo, legal, tamo no caminho certo. Bacana. Mas também, tipo assim, mas nessa questão de, tipo, vamos vestir uma pessoa super grande, enfim. Eu acho muito legal, traz o know-how, mas eu acho que nunca foi, assim, propósito, sabe? Vestir alguém já... Cara, a pessoa já tem o stylist dela, já lida bem com o stylist dela. Já tem uma imagem legal. Já tem uma imagem legal. Tipo, ela vai agregar, vai dar muita visibilidade no meio da moda, mas... Enfim, já tem ali o dela. Eu acho tão mais legal, eu sempre achei muito desafiador, sempre foi o que eu sempre quis. Pegar a pessoa cru ali e transformar a imagem daquela pessoa e depois vinha aquele know-how de tipo assim, caraca, a imagem da pessoa mudou. Quem que tá mudando a imagem da pessoa? Não, isso é sensacional. Eu acho isso muito legal. Tanto que as pessoas, assim, que eu falo, a gente conversa, né, e fala, queria fazer fulano. Quando a gente vai citando, assim, são pessoas que, tipo, tem um nome grande, mas, tipo, não tem uma imagem de moda, não sei nem se tem stylist, enfim. E aí, quando a gente fala, é só vontade de vestir ela, assim, as pessoas, tipo, meu Deus. Porque existe isso, porque teve uma vez que me questionaram isso, né? Falaram assim, quem que é a sua cliente dos sonhos? Aham. E aí a gente vira e fala assim, sei lá, dando um exemplo aqui, fala Ana Carolina, sabe? Tipo aham. assim, a X, cantora. aham. Aí ela vira e fala assim, Ana Carolina. A pessoa pensa que você vai falar Sabrina Sato. Exato! Né? Tipo, E aí a gente fala, não, mas é porque a gente, tipo assim, sabe como que é essa pessoa Aham. ia tá na melhor skin dela, sabe? Sim, sim. Então, assim, é nesse sentido você sabe que você pode dar uma transformação ali, um toque que vai... Não, né? e se parar pra pensar nessa personagem, você citou, tipo assim, cara, ela não nasceu ela, assim, tipo, já Aham. pronta, né? Já teve uma pessoa por trás que fez todo e é o muito trabalho, legal, tipo, assim. o know-how que essa pessoa tem. Outras pessoas, né, a gente olhar lá pra fora também, né, eu me inspiro muito no Lau Roche, né, que ele fez a Zendaya, que ela era da Disney. Ninguém queria vestir as meninas da Disney. Eu sou apaixonado pelo trabalho dele, eu vivo assistindo podcast, mando por falar, assiste, tá muito legal, ele falou isso, aquilo. Porque foi uma construção muito legal. Ele... era novinho, ela também, né? E aí ele chegou na casa dela pra vestir ela. E aí a família dela falou assim, nossa, mas você vai ficar ouvindo esse cara, tudo? Ela falou assim, não vou. E ele falava assim, olha, você tem que usar tal roupa em tal evento. Ah, mas você tem pro Grammy Latino com tal roupa. Mas ela nem é cantora. Mas ele falou, não, mas você precisa ir. Porque ele entendia que ia ser midiático, que ia ter a comparação. Ele sofreu também muito disso, que... Muito não de marca, né? as marcas não queriam vestir ela, né, por ser essa garota Disney. E a galera via a Disney muito imatura, muito rebelde, enfim. E aí ele falava assim, então tá bom. Chegava na marca que falava assim... Tem isso aqui no Brasil também, né? Das marcas, vou disponibilizar essa arara. E aí é coisa que, tipo, peça que já foi muito rodada, muita gente já usou. Então ele pegava aquela peça que alguém muito grande usou e colocava nela. E pra sair em enquetes, sair em páginas, de tipo assim, aquela enquete, quem vestiu melhor? Não que ela ia ganhar de estar sempre a mas mais faz bem aquela vestida, comparação, mas né? ela ia ser vista e ia ser vista do lado de uma outra pessoa que tem uma imagem já legal também. Bacana. Então isso foi uma estratégia dele muito legal. E aí eu me inspiro muito nele, que ele cresceu muito com ela, eles estão juntos até hoje, enfim, foi uma parceria muito legal. Ela confiou nele, ele confiou nela. Então eu achei isso muito legal, sabe? Ele poderia. Sim. E depois disso apareceu pra ele foi fazer a Selena John, que já era, tipo assim, super bem no mercado. Agora ele tá fazendo a Ariana Grande, né, nessa turnê dela com o Wicked. Então vem umas grandes depois pra ele, pra trazer um know-how legal. Mas o nome dele ele fez com a Zendaya, com alguém que era alguém que também não tinha um nome no meio da moda, sabe? Sim, Eu achei isso muito legal, achei isso muito fantástico. Muito bacana. E eu ia perguntar pra vocês, como que funciona esse meio com relação a pagamento? Vocês não precisam entrar em números, mas no sentido assim... você comentou, tem uma produção ali que de repente depois aquela influencer não vai usar. Aí você fala, poxa, você investiu. Então esse investimento vem de quem? A própria influenciadora, a própria artista vai lá e paga pra ela fazer, pra ela produzir conteúdo. Tem uma marca por trás que paga. Como que funciona?
Esse lance de precificar é muito. Até hoje é uma questão, acho que sempre vai ser, porque não é algo que a gente tem, tipo assim, como o mercado já tem, né? Tipo, tem um salário lá do médico, a empresa que oferta, enfim. Então, eu gosto muito de uma metáfora que a gente conheceu logo no início da carreira, que é assim: nosso trabalho é como de um pintor. Então, quando você contrata um pintor para pintar sua casa, você vai pagar a mão de obra dele, que é o cachê, e aí você vai pagar a tinta e os materiais. Aí quer a tinta, sei lá, souvenir da cor tal, não sei o que é a mais cara. Então você vai pagar o cachê mais a tinta. Não, quero essa tinta que é mais econômica e tal, e vai me ajudar, vou ter o resultado que eu quero, a cor que eu quero. Então pagar, ele vai precisar ali de um pincel para pintar, vai precisar do rolinho, vai precisar dos equipamentos. Então o nosso trabalho é muito assim, para precificar, né? Então é sempre, na maioria das vezes, né, o nosso cachê. E aí a pessoa, ela opta, se é uma pessoa personalidade da mídia, aí te dá as opções. Olha, a gente pode buscar o que tem disponível no mercado, o que as marcas vão receber, tipo, vão topar, emprestar, ou então a gente pode mandar confeccionar, a gente pode alugar, porque vai da pessoa. Às vezes a pessoa tá buscando, não etiquetas, ela quer estar bem vestida e isso pra ela, tipo, pra ela tá ok. E às vezes é uma pessoa com dinheiro, às vezes ela manda fazer roupas e que sai a valor de peças de luxo, e a pessoa não liga, sabe? Agora tem outra, quero usar marca tal, da etiqueta tal. Então, ela vai acabar arcando com aquilo. E tem a questão de marcas, né? Quando a gente vai fazer ali, né, com a cliente uma publicidade, uma campanha, um comercial, geralmente as marcas já têm um valor, assim, de mercado, né? Pra estágio, figurino, pra maquiagem, enfim, pros profissionais. Ou então eles mandam mensagem orçando, né, a gente, às vezes quer ser bem ético, enfim, então é muito em aberto, então é muito uma negociação de assim, quanto vocês têm disponível de budget para essa pauta? Mas vocês querem um look assim, mais comercial ou um look que vai bem mais fashionista, que é mais complexo, às vezes vai ser personalizado, mandar confeccionar, o que tem um custo maior, né? Isso, assim, é muito de cada caso é um caso. Porque, assim, às vezes, por exemplo, tem um projeto que eu e o Mel quer muito participar. E aí eles falam, eu tenho tanto de X de budget. A gente sabe que aquele X de budget não vai conseguir pagar a peça que a gente tá com a ideia e vai conseguir pagar o nosso cachê, e, sabe? Enfim, ali os custos de ida, transporte e tal. Mas a gente quer muito, a gente fala assim, então vamos fazer o seguinte, você tem tanto, mas olha, o look fica com a gente, e aí você em troca, no próximo trabalho você fecha com a gente de novo. Legal. Então, tipo assim, às vezes tem outro caso que a cliente vem e vai ter um evento, e aí ela contrata a gente. Se a gente chegar e botar o valor lá tal, aí a pessoa vai assustar, vai falar, não, nossa, meu Deus, não sei se... Mas se você coloca os seus, igual ele falou, o salário do pintor, e aí depois, mas agora vem o dinheiro da peça, né, da mão do material. Aí elas conseguem entender melhor. Entendi. Não, agora a roupa, então eu tô pagando pela roupa e isso aqui eu tô pagando pelo seu serviço. Porque às vezes você chega com o mesmo valor, você vai ter a mesma entrega e você fala, nossa, isso tá muito caro. Entendi. Dá uma assustada. Mas quem já tá no meio, igual o Mel falou, marcas, quando tem a ver com publicidade, já estão acostumados com valores, eles já sabem quanto que é a média, quanto que se costuma pra determinada produção. Então, às vezes, assim, tem marca que ela quer ver a arara cheia, então, assim, ela não quer passar por perrengue. Vamos ter uma gravação de um comercial. Tem a paleta de cores. Aí eles querem ter a arara cheia de opção, porque não ficou bom na luz, então troca, bota essa daqui. Não. Agora tem publicidade que eles falam assim, olha, o meu cachê tá tanto, eu consigo tal roupa e eu tenho tal ideia. Essa ideia, então a gente vai confeccionar, a gente vai tirar as medidas, vai ser mais certeiro, que aquela roupa vai ser feita sobre medida pela pessoa. Então a chance de dar errado é muito mínima, entende? Então, assim, aí a gente consegue chegar só com uma peça lá, entendeu? Então, assim, entendi. tudo é muito... Vocês vão analisando ali, Exatamente. depende do que... Mas, pelo que eu entendi, no geral, vocês acabam sendo pagos ou pela marca que tá contratando com vocês, que aí a marca pode já vir com um budget fechado e aí vocês aceitam ou não, ou de repente a marca pergunta qual o orçamento de vocês e aí vocês passam, ou vocês também podem ser contratados pelas influenciadoras, artistas, enfim, que aí elas querem produzir alguma coisa pra elas, em específico. Porque, assim, eu vejo muito... eu não sou muito desse meio de influenciador e tal, artista, mas eu vejo principalmente até ex-BBB que elas fazem muito shooting. Toda hora elas estão fazendo. Sim. E elas acabam fazendo pra se manter na mídia, é isso? E é algo que elas bancam mesmo? Então, o que acontece tem vários tipos de contrato que a gente tem com clientes, então a maioria acaba ficando mensal, porque compensa mais, então a gente tem esse pacote de mensal, então a pessoa paga a gente ali mensal, tem um número ali de looks que a gente entrega no mês pra ela, atende a demanda dela, da maioria, então acaba tendo esses eventos assim, né, pra imagem.
Mas depende muito, tipo assim, a gente tem uma cliente que ela é criadora de conteúdo, né? Então, tipo, ela não é uma influenciadora. Então ela precisa criar conteúdos, ela precisa disso, né? De vídeo, de shooting, enfim. Então ela tem um pacote com a gente, por exemplo. E tudo é investimento, porque, por exemplo, às vezes a gente tá com uma cliente que ela vai fazer um conteúdo de arrume-se comigo. Ou vai fazer, sei lá, um shooting. E aí você fala, nossa, caralho, essa cliente foi lá e pagou o fotógrafo, pagou o stylist, pagou tudo. Nossa, tá jogando dinheiro fora. Mas aquilo ali, ela vira uma publicidade depois. Altas marcas já chegaram por causa de um arrume-se comigo. Falaram, nossa, eu gostei tanto daquele vídeo, tem como você inserir minha marca nisso? E ela, tipo, então, a maioria das pessoas, elas não vão fazer, assim, aleatoriamente um conteúdo. Ah, eu quero fazer. Óbvio que tem gente que, né, que gosta, que aquilo ali faz parte do que ela quer mesmo, onde ela quer gastar o dinheiro dela, digamos assim. Sim. Mas a maioria, elas estão visando alguma coisa. Elas estão visando ou uma imagem, às vezes, tipo assim... Tem por um exemplo, objetivo. Você deu o exemplo, por exemplo, de uma criadora ou de uma ex-BBB, por exemplo. Você tá falando isso. Às vezes, pra ela conseguir passar essa nova imagem que ela tá querendo se posicionar pós-reality, ela precisa aparecer muito. Às vezes ela precisa de ser vista várias vezes. Então, às vezes, ela vai procurar evento, ela vai procurar shooting, porque ela quer fortalecer essa imagem dela. Aí, então, às vezes, ela tá investindo, não é um dinheiro que ela sabe, tipo assim, eu peguei e joguei fora. Não, ela vai colher frutos daquela imagem. Tudo é imagem hoje em dia. Já é uma né? estratégia mesmo, né? Sim. E quem constrói essa estratégia? Geralmente já é a agência que a gente... Geralmente a agência. Vocês fazem tudo, então, né? Não, assim, óbvio que depende do caso. Tá. Por exemplo, essa criadora de conteúdo que o Mel falou, a gente não gosta, às vezes o pessoal de casa vai estar falando, nossa, eles não falam muito nome. Não, porque às não vezes precisa. é abrir muito, enfim, e tudo isso a gente tem contrato, enfim, aí, Não, às fica vezes tranquilo. é uma coisa Acho que o mais exemplo já tá ótimo já pra gente entender. Exato, mas, por exemplo, a criadora de conteúdo, ela vai ter muito mais autonomia do que ela tá querendo de conteúdo. Então, assim, ó, eu tenho um vídeo com tal temática, vou fazer. Então a gente, beleza, a gente entra como figurino. Mas às vezes a gente tem uma relação tão grande ali com a pessoa e a gente veste ela, tipo assim, mensal, acompanha ela há um tempo, que a gente, é inevitável, a gente como também diretor criativo, tem insights. Nossa, fulana, tem tal vídeo que você precisa fazer, então vamos fazer aqui? Ai, fulana, você tem que estar em tal evento. Então, legal. assim, eu e o Mel, a gente tá sempre... Às vezes não é o nosso serviço, a gente às vezes não foi contratado por aquilo, mas a gente acaba colhendo fruto desse trabalho também, dessas dicas e desse empenho em fazer a pessoa estar ali em determinados momentos. Porque igual ele deu o exemplo da Zendaya, sabe? Com o stylist dela. Ela não precisava estar no Grammy, ela não precisava estar... Mas ele colheu frutos também, colocando ela ali, entendeu? Sim. Então, às vezes, é um rolê mesmo de... Não... Eles saem de reality show, principalmente, né, você falando de participante de reality show, eles saem muito bombardeado de informações, bombardeado de coisas. E é um momento ali deles se encontrarem, de entender o que vai acontecer, pra onde eles vão caminhar, e, enfim. Então, quando a gente começou a fazer... eu gosto muito, e acho que a gente tem um objetivo em comum, da gente assinar a capa de revista, da gente fazer, né, capa de revista, mas também tem no Brasil e alguns eventos, e também no mundo, né, de você fazer um shoot pra sair, então, vai ter o evento, sei lá, uma premiação, então vou fazer a foto do meu look antes, uma foto bem elaborada e tal, às vezes faz dias antes pra postar no dia, porque no dia vai ser corrido, enfim, então já tinha isso. Então a gente observava isso e a gente começou a trazer isso para nossos clientes. Porque a gente é formado em direção criativa, nós somos diretores criativos, então é o contexto todo. Então a gente chegava ali, olha, vai ter tal evento, então vamos com tal look, vamos fazer tal pose, e aí a foto em tal cenário, a maquiagem assim, o cabelo assim, a gente acaba, né, sugerindo... Chama tal veículo pra fazer uma collab. Vocês já pensam num todo. A gente pensa na criação da imagem todinha e também numa estratégia. Às vezes, muitas vezes a gente ajuda a cliente com legenda, ajuda ela, fala, dá tal dica, faz aquilo. Música, coloca tal música. Tal música. Caraca, vai no evento, gente. faz foto com tal pessoa, conversa com Às tal vezes, pessoa. por exemplo, só tem o convite pro stylist e pra cliente. Então, às vezes, o stylist vira ali o videomaker pra fazer o stories dela no tapete vermelho. Exato. Então, Quero contar pra vocês agora. Exato. E porque também, sabe o que acaba acontecendo? A gente, quando começa a fazer uma pessoa, eu acho que a gente vive muito a vida dela, a gente vive muito o sonho daquela pessoa. Que legal. Então a gente acredita, as pessoas que a gente faz, a gente acredita muito. Então a gente Sim. quer muito que elas deem certo, a gente quer muito que elas trabalhem muito, que elas tenham uma imagem legal no mercado, que elas cresçam. Então a gente vive muito o sonho delas. Então a gente sabe alguns caminhos, não é uma receita, não existe uma receita. Mas a gente sabe alguns caminhos que podem ser
que vão dar certo, que vão Sim. fazer subir ali uns degrauzinhos, né, na vida, enfim. Então a gente fala, ó, faz tal pose e tal cenário, foto com tal fotógrafo, tal cabelo. Então a gente vai sugerindo esse caminho, né? Vai em tal evento também. E, o nosso trabalho é só roupa. Era pra ser. Às vezes eu converso com o Igor e falo, ai, tipo, tal coisa não saiu como a gente queria, falar, ai, nosso trabalho tá entregue, o nosso trabalho é roupa, né? Porque às vezes a gente fica triste por causa da foto que não ficou legal. Aham. Aí, às vezes, porque, Mas tipo não é assim, um controle, né? Vocês não conseguem ter Não, um controle exato. sobre tudo, né? É muito difícil. Mas assim. é muito difícil. Mas é isso. E aí, desses shootings, sabe de como surgiu pra gente sugerir pra clientes? Veio muito disso, dessa vontade de fazer revista. Então a gente falou assim, ai, cara, vamos fazer como se fosse um editorial de revista. E é muito legal. Esse mês, pra você ter noção, a gente teve nosso trabalho a primeira vez impresso em 5 revistas. Caraca! Sim, saiu uma na Caras, uma na Marie Claire, uma na Hello Globo, uma na Cool Magazine e a outra no jornal O Dia. No mesmo mês, clientes diferentes, saiu em veículos impressos. Isso foi muito legal. Aham. Aí, né, nosso objetivo continua sendo fazer capa, enfim, estar na revista de moda. Mas a gente fica muito feliz com isso que vem acontecendo. E aí, os ex-BBB saíam e eu lembro de uns chutes que tinha, que eles contavam historinha de como era aquela pessoa, como aquela pessoa foi dentro da casa. Aham. Então, quando a pessoa tava participando do reality show, a gente, como a gente fez o do reality A Fazenda, e foi muito legal fazer a estética country, foi muito legal, foi antes até de estar em alta. antes Então, de Cowboy Carter, gente. foi muito legal. Não, teve muitas ideias que a gente fez assim, country, que depois a gente viu, tipo, a Beyoncé reproduzindo em Cowboy Carter, que vem depois. E foi muito legal, tipo, caraca, a gente fez isso um ano atrás. Enfim, foi de muito orgulho. E aí eu falei assim, vamos contar histórias, bora contar histórias. Então a gente pegava aquela personagem dentro da casa, ela fez isso. Vamos bancar com isso aqui fora, tipo, como a gente banca com isso num editorial. Então a gente que tentava tudo. trazer essa ideia. E a gente tem alguns editoriais que a gente vai fazer temática. Então, tipo, tá chegando carnaval, a gente fala, vamos fazer algo de carnaval. Tipo, a nossa criatividade pede, sabe? Esse ano a gente queria ter feito counter, a gente não conseguiu por questão de tempo. Mas a gente sempre quer fazer, tipo assim, a gente pega ela e fala assim, vamos fazer um autoral aqui, bora bancar e tal, contar uma história. Então, do Big Brother, a gente tenta trazer a história lá de dentro pra aqui fora, né? Muito legal. Eu acho que vocês até conseguem mudar a imagem da pessoa de repente, né? Porque às vezes você pega alguma coisa ali que o público entendeu como negativa ali da história e você traz de uma maneira cômica ou de repente só contando, relembrando e você dá um novo significado para aquilo, né? Sim, não, isso tem muito, né? Porque às vezes acontece dentro da casa, eles estão ali lidando com o que eles têm, com o material que eles têm, enfim. E às vezes ali sai muito desprevenido. Então aqui fora a gente começa a refinar, trazer de uma forma polida, de uma forma fashion, né? De bancar realmente com isso da moda, da imagem, né? Gente, tudo. E, gente, vocês comentaram aí, acho que um pouco sobre tudo, né? Deram várias dicas, mas eu quero saber o seguinte, pra quem tá começando, o que vocês acham que a pessoa, ela não pode fazer, porque senão vai ser um erro terrível, assim, pra início de carreira? Cara, ela não pode desistir. Ela não pode ter medo. E a gente fala isso, parece que é clichê. Sim. Mas eu acho que é mais importante do que, tipo assim... a gente tem que errar na questão técnica, na questão de trabalho. Todo mundo vai errar. Todo mundo erra no trabalho. Todo mundo vai ter um erro. E tá tudo bem, a gente vai aprender com esses erros. A gente tem que aprender com o erro, né? Acho que o errado é não aprender com o erro. Mas eu acho que é isso, que se eu tivesse ouvido meu medo, falado, cara, tipo, todo aquele anseio que eu tinha... me travasse e não tivesse ido, acho que ali teria sido o maior erro da vida, sabe? Então, cara, não ter medo. Coragem. Boa. E assim, queira muito. Porque assim, você vai ouvir muito não, vai passar por perrengue. Então, assim, nada vem fácil, sabe? Tudo tem um processo. E moda, gente, é um mercado que, assim, ele é pequeno, querendo ou não. Então, assim, pra você conseguir entrar e se destacar e conseguir, enfim, se estabelecer mesmo nele, você vai ter que enfrentar muita gente, porque todo dia uma turma nova se forma na faculdade, na pós. Então, assim, se você quer ser aquela... Porque por isso que todo mundo se desanima, porque os nãos vão ser muito maiores do que os sims. Então, tipo assim, mas não coloca isso numa perspectiva de, se a maioria recebe não, eu vou receber o não. Não, então eu vou atrás do sim. Eu vou ter que ser esse sim aí, ó. Esse número aí que tá faltando, ele vai ser meu. E aí, amor, é trabalhar, arregaçar as mangas e ralar. Exato. Mas eu acho que, assim, também uma dica, né, pra não errar, é ter um plano B. Sempre tem um plano B. Sim. Então, na moda, se você é stylist e tá começando,
seu plano B é o quê? É ter uma segunda opção de roupa, é ter uma segunda ideia, uma segunda marca. Então sempre tem um plano B ali, uma carta na manga. E até assim, igual uma dica legal que a gente falou aqui, o Mel no início, antes da gente, nessa transição de carreira, ele continuou trabalhando com marketing até ele sentir assim, olha, aqui eu consigo pisar e pagar minhas contas. Eu também fiquei ali, né, vim com as minhas economias, depois fui no Uber. Então assim, tenha um lugar ali no início que vai te satisfazer financeiramente, que vai te suportar, mas não deixa de fazer aquilo que é onde você quer chegar, entendeu? Tipo assim, sua hora vaga vai ter que ser moda, entendeu? Tipo, seu entretenimento vai ter que ser revista, desfile, podcast, enfim, se mergulha nesse universo aí que tenho certeza que frutos vão sair. Perfeito. E vocês acham que o mercado tá saturado hoje, se você pensar assim, por exemplo, até em outras áreas, não só no styling em si, mas uma pessoa que quer entrar na área da moda, o que vocês têm visto, né? Porque vocês acabam tendo contato com muitas áreas diferentes ali. Você tem contato com os diretores criativos, com maquiadores, com fotógrafos, enfim. Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que o mercado tá saturado ou vocês acham que tem sim espaço para entrar? Eu acho que, assim, ele é saturado pra quem? Você tá vendo a visão de quem? Porque, por exemplo, quem tá lá em cima, que já tá no mercado já há muito tempo, ele pode te trazer outro feedback, né? De tipo, antigamente, nossa, essas influenciadoras aí roubaram o emprego das modelos. Ou às vezes vão falar, sei lá, as pessoas estão consumindo menos grife e estão fazendo mais peça confeccionada, sob medida. Sei lá, cada um vai te trazer um feedback dependendo do lugar que ele tá no mercado, né? Mas eu acho que nunca esteve tão aquecido do que antes, porque cada vez mais as pessoas estão valorizando mais as imagens. Então, assim, igual você tava falando, todo mundo quer ter o seu ensaio, vai para o compromisso, então quer ter ali sua foto do look. Então, essa fotinha do look, ela vai ter o fotógrafo, ela vai ter o maquiador, ela vai ter o produtor, ela vai ter uma escala de prestador de serviços e para tudo. Ninguém vai vender uma real... Perdão. Ninguém vai... Ninguém vai vender uma marca, um produto sem estar bem embalado. Então, as marcas, elas querem estar com o look ok. Então, todo mundo tem... Eu acho que tem um espaço no mercado, sabe? Eu acredito que não só na moda, mas também na moda, né? A cada 2 anos, o mercado recebe uma leva nova de profissionais, né? Que se formaram, se especializaram. Então, sempre vai ter novos profissionais. E isso é bom, acho legal. Novos olhares, né? Modernos também. Mas eu acredito que, cara, o que é nosso sempre vai acontecer. Eu sempre tive isso. O que é nosso tá guardado pra gente. E se a gente quer muito mais ainda e faz acontecer, caminha pra isso. Então, isso vai acontecer. Eu acho que o sol, ele brilha pra todo mundo. O palco é gigante, então tem espaço pra todo mundo cantar, pra todo mundo se apresentar. É um festival, sabe? Cada um ali com o seu gênero, com o seu estilo, sobe, faz o seu show, desce que vai ter o próximo, aplaude o próximo. Então eu acho que o mercado pode super aquecer, ter uma demanda maior, pode ter número maior de profissionais do que tem de vagas. Acontece em diversas áreas, mas eu acredito que a gente vai se encontrando ali, vai conseguindo, vai dar certo, dá certo. Acredito que dá muito certo. Perfeito. Então, pra gente fechar, eu queria que vocês pensassem num look, numa produção, pode ser uma peça em específico, que foi talvez, assim, uma das mais especiais pra vocês, ou a mais especial, que vocês guardam com muito carinho, aquela produção que vocês fizeram, que vocês falam, nossa, essa aqui eu amei muito. Pode ser a preferida de cada um de vocês, e depois eu vou pedir a foto pra gente colocar pro pessoal que tá assistindo também conseguir ver. Nossa, e é um exercício que a gente sempre faz, né? Sempre se pergunta assim, qual é o look que você mais gostou? Escolher uma, é difícil, eu né? tenho a sempre minha. se pergunta. Porque também tem assim, a gente tem a imagem favorita que a gente ama. Tá. E às vezes a gente tem um look que a gente ama, né? Tá bom. Fala. Então pode ser os dois, um de cada. Um a imagem e um look. Então, assim, eu acho que o look... Igual o Mel falou, a gente sempre faz esse exercício, né? A gente fala, desses últimos aí, qual que você gostou mais? Então, assim, mas fazia tempo que a gente não fazia essa pergunta, eu tive que procurar aqui. Mas eu acho que foi com a Zay, porque a Zaynara é uma cantora, nortista, ela é de Belém, e ela canta, enfim, um ritmo muito específico ali, que a gente teve que conhecer trabalhando com ela. Óbvio que o norte tá chegando com tudo aí, né, gente? Mas foi um brand que a gente não tava acostumado, sabe? Ela veio de um lugar, ela traz uma regionalidade na roupa, no estilo, na música, que é muito grande. E aí a gente recentemente vestiu ela pro Amazônia Live, que foi um show que inclusive tava com a Mariah Carey, que ela cantou lá na Vitória Regia. Sim.
E aí a Zainara era uma das atrações. E a gente vestiu ela, a gente fez um look que ficou muito icônico, assim, na Que minha legal. visão. Que a gente conseguiu colocar uma identidade pop, cantora pop, diva nela, e com todos os traços. Era um casaco de palha, e aí ela trazia o couro de pirarucu, que é algo muito típico da região dela, que também é sustentável, que eram todas as peças. A gente trouxe cuia de... O top era de cuias, então assim, tudo era natural ali. Os braceletes de madeira, a gente fez um ocrão de madeira. Então assim, eu acho que a gente conseguiu colocar uma imagem que a gente acredita muito e casar com um brand que era novo pra gente, sabe? Chegou num resultado bem legal. Que bacana. Nossa, pra mim é muito difícil escolher. Porque eu sou geminiana, né? Então eu fico na dúvida do que eu amo. Você quer pensar numa imagem, de repente? Porque ele trouxe mais um look, né? Ai, tá. Trouxe um look. Uma imagem. Olha, eu acredito que eu gosto muito do chute que a gente fez de carnaval com a Bia. Eu gosto muito daquelas imagens. Ai, sim. Eu gosto muito, eu até deixei fixado no meu perfil uma que a gente fez com 2 relógios, que é um relógio de parede. A gente pegou 2 assim, colocamos numa modelo, ficou muito legal na Amanda. Ficou tudo. E a da Isabelle. Ai, eu tenho várias. A da Isabelle de Plume, eu amo aquela imagem, eu acho aquela imagem sim. muito forte. Então, Tá. é meu pódio. Nossa, foi várias aí, Foi hein? várias. O Não, mas editor você vai ter me que passar manda. mais. A gente coloca todas. Mas legal, gente. Queria muito agradecer vocês terem me recebido aqui no espaço de vocês. Muito legal a nossa conversa. Gente, eu amei, assim. Tô ali um pouco inserida dentro da área, embora eu não trabalho com styling, né? Mas algumas coisas ali do mercado a gente acaba sabendo, né? Por esse contato com a moda. Mas, nossa, vocês me contaram tantas curiosidades aqui, tantas coisas que eu nem imaginava, sabe? Até mesmo da história de vocês, coisas que eu não sabia. E, gente, eu tô muito, muito feliz. Eu achei um episódio muito rico. Vocês com certeza precisam voltar, né? A gente, quero. ano que vem, a Eu gente já tem que gravar um quero. outro. Mas a gente Porque, também assim, ficou muito feliz. Eu acho que, assim, ter você agora... Porque, gente, é igual ela tava falando, a gente fez pós junto. Então, assim, Sim. no comecinho ali, ela tava presente. E agora poder trocar essas figurinhas. Você Óbvio que a viu, gente... né, todo esse crescimento. né? Exatamente. A gente troca de vez em quando figurinhas, mas nada que um podcast não resolva, né, gente? Eu acho isso muito legal. Quando eu comecei a trabalhar, assim, com moda, antes mesmo de moda, com marketing, eu acho que eu sempre busquei isso, sabe? Tanto quando eu mudei de profissão do marketing pra moda, eu sempre falo, eu deixei a minha profissão, mas não a minha formação. Então eu trago muito da minha formação em marketing hoje no meu trabalho de moda. E eu sempre imaginei, eu falava assim, cara, quando eu trabalhava numa empresa, eu buscava um reconhecimento, sabe? Eu queria ter um reconhecimento de tipo, cara, ele é tal profissional, o trabalho dele é excepcional. E eu acho que a moda dá essa possibilidade, a gente tá caminhando pra construir isso. E um dos momentos que eu sempre imaginei foi participar de um podcast. Ai, que tudo! E eu até falei com o meu psicólogo, falei, cara, o bicho convidou pro podcast, mas não sei, tô inseguro, será que eu sei o que falar ou não? Eu falei assim, Matheus, eu sou o primeiro, vai lá, fala o que vim no coração. Gente. E é isso. E eu imagino a gente participando de mais podcast, de mais entrevista. Cara. Que eu quero. Muita gente, né, chega perguntando, alunos e, enfim, que estão estudando, vem pra gente com dúvidas, perguntando como é o mercado. Que a gente já teve lá, né? A gente já teve sabe o nesse- tanto de dúvida aqui. E eu falo, cara, eu sempre falo, ajuda, não, faz isso, aquilo, não tá certo isso, vai aquilo. Então acho que as pessoas têm que saber, informação a gente tem que passar pra frente, sabe? Ainda mais no mercado de moda, eu não vejo muita gente participando de podcast, de profissionais de stylist, né? Algo muito Compartilhando fechado. Eu o não tinha, eu processo, buscava, tipo assim, tanto que eu fui Sim. ver o da Zendaya lá fora, em inglês, porque, tipo, em português são poucos que deram entrevista, sabe? Então falta isso no mercado, a gente saber mesmo, né? Pra onde essa pessoa nos leva, o caminho vai, o que essa pessoa passou, e enfim, pra se espelhar, porque a gente tem isso em outras profissões, né? Sim. De procurar um médico ali, cardiologista, a gente vai conseguir tirar nossas dúvidas, enfim. E às vezes o meio da moda é meio inacessível, né? Mas vamos tornar esse rolê acessível. Com certeza, eu acho que essa é a intenção aqui do podcast. Ele nasceu de fato para ajudar quem tá começando no mercado, porque era uma dor muito forte que eu tinha quando eu comecei, né? Não sabia o mercado da moda, você fica assim, você fala, como que eu furo essa bolha, igual você comentou, né? Você fica assim muito perdido. Então a ideia é de fato trazer essas pessoas que estão querendo entrar ou só querer saber mais sobre esse mundo que é tão interessante, elas conseguirem ali colher informações e ajudar elas de alguma forma na carreira delas, assim. Então eu achei nosso papo muito rico, gente. Com Ai. certeza as pessoas que estão assistindo
eu acho que vão poder, assim, se sentir acolhidas, né? Ter aquelas informações e tal, e clarear ali para elas poderem atuar na área que elas escolherem atuar, né? Enfim, dentro do mercado da moda. Ai, que legal. Mas obrigada mesmo. A gente obrigado que agradece a vocês. O projeto o convite. Inventando Moda é um projeto Sim. muito legal. Continuem, porque eu acho que já é um sucesso. Então, Total. busca essa galera mesmo, que eu acho que vai ser muito incrível. Quero assistir mais episódios também. Sim, então a gente já tava querendo saber quem são os próximos, quem passou. Vamos começar a liberar agora. Vamos indicar nomes. Nossa, quero, de quero, profissionais, preciso. amigos nossos pra participar. Que Legal. É um projeto muito legal. Acho que Sejam o mercado muito precisa. bem-vindos. Obrigada. Obrigado, A gente vai gente. querer voltar É. mesmo, vamos voltar. É isso, gente. Obrigada muito por ter assistido, né? Se você ficou aqui até o final, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Aê! Então, gente, ficou tudo. Ai, Eu obrigado. amei. Eu também Sério. amei participar, foi muito legal. Vocês terem participado. Achei, nossa. gente, eu achei que eu ia ser legal.